A primeira coisa que fiz ao renascer foi trazer a tia da minha esposa para casa. Só por causa da vida passada. Nossa filha e o filho do amor idealizado dela foram sequestrados ao mesmo tempo. Os sequestradores exigiram que Liu Huion fizesse uma escolha, salvar apenas um. Ela hesitou apenas alguns segundos. E não hesitou em escolher o filho do amor idealizado. No próximo segundo, nossa filha foi empurrada do alto do prédio e morreu. Eu, que vi tudo isso, colapsei na hora. E também pulei do prédio. Agora, renascendo nesta vida, eu não quero mais me torturar. Só quero deixar claro meu limite com Liu Huion. Então eu me ajoelhei diante dos meus pais. Cada palavra sincera. Pais, sobre o casamento arranjado com a família Liu, eu escolho me casar com Liu Hushui. Ao ouvir de repente esse pedido, meus pais estavam com expressão de surpresa. Yanshou, você não gosta da Huiyan? Mas Hushui é a tia da Huiyan. Não sei o que me fez lembrar. Meu olhar se mexeu levemente. Havia um toque de tristeza em sua voz. Justamente porque sei as consequências de gostar dela. Por isso, nunca mais me atrevi a gostar. Mãe, nunca pedi nada a vocês. Como um jovem herdeiro de família rica que desfrutou da glória da família, sei que o casamento arranjado é uma responsabilidade que devo assumir. Eu só tenho um pedido. Peço que vocês me ajudem. Olhando para minha testa machucada de tanto me curvar, meus pais suspiraram levemente e me ajudaram a levantar. Já que você tomou a decisão, então, seus pais vão até a casa dos Liu perguntar. O único problema é que Liu Hushui tem uma posição elevada. Ela pode não aceitar esse casamento. Você precisa estar preparado emocionalmente. Meus pais tentavam me confortar, enquanto preparavam presentes para a visita. O carro preto foi se afastando gradualmente. Virei-me para olhar a decoração familiar da sala. Um tanto irreal. De repente, o telefone na mesa tocou. A noite chega. Foi uma mensagem enviada por Liu Huion me chamando para um encontro, com o endereço do bar anexado. Lembrei do que aconteceu há pouco. Eu também queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer a questão da troca no casamento arranjado. Então, fui correndo. Assim que abri a porta da cabine, uma bacia de água fria caiu direto. Me molhou completamente. O frio penetrante invade a pele. Me fez tremer involuntariamente. Ouviram-se gargalhadas vindas de todas as direções. Não é o jovem herdeiro da família Shen? Como ele ficou encharcado como uma galinha molhada? Bem feito. Quem mandou ele correr atrás da irmã Huion todos os dias? Um adorador subserviente que não sabe seu lugar acaba assim. Liu Huion se aproximou de mim com uma expressão fria. Seus olhos estavam cheios de sombras. Você está tão ansioso para me casar? A questão do casamento arranjado acabou de se espalhar. E você já está apressando seus pais a irem à minha casa discutir o casamento. Isso se tornou notório por toda a cidade. Agora, todo mundo sabe que vamos nos casar. Você está satisfeito? Eu sei que ela se confundiu. Eu sequei a água do meu rosto. Afastei o cabelo molhado que estava na testa. Olhei para ela calmamente. O casamento entre as famílias Shen e Liu já é um fato consumado. Não faz diferença em qual casa discutir. Mas você não precisa se preocupar. Por que isso? Não tem nada a ver com você. Liu Huion ficou surpresa por um momento. E então soltou uma risada fria. Não tem nada a ver comigo. Você não está dizendo que a pessoa com quem você vai se casar não sou eu, está? Ridículo. Na família Liu, além de mim, quem mais poderia se casar com você? Eu ia falar. A porta entreaberta foi empurrada. E Feng invadiu e viu essa cena. Seus olhos se encheram de lágrimas. Irmã Huion, eu ouvi dizer que você vai se casar. Eu vim especialmente para te desejar felicidade. Desejo que você e o jovem herdeiro da família Shen sejam felizes. Que vocês fiquem juntos até envelhecer. Dito isso, ele saiu correndo com os olhos vermelhos. Restou apenas um leve som de choro. E Fenfen. Liu Huion ficou imediatamente ansiosa. Empurrei a pessoa que estava na minha frente. Corri atrás. Eu fui empurrado na mesa de centro e bati minha testa, abrindo um corte. Lágrimas de sangue fresco escorrem. Parecia extremamente horrível. Uma dor aguda surgiu de repente. Eu olhei para as duas silhuetas que se afastavam. Muitas memórias vieram à minha mente. Na vida passada, eu e Liu Huion crescemos juntos desde a infância, como amigos de infância. Tínhamos um vínculo muito forte. Depois de adulto. Depois que ouvi meus pais falarem sobre o casamento arranjado entre as duas famílias, lembrei do cuidado que Liu Huion teve comigo todos esses anos. A escolheu sem hesitar. Mas, ao ouvir essa notícia, a atitude dela em relação a mim começou a mudar lentamente. De raiva para indiferença. Finalmente, quase se transformou em desgosto. Eu não entendia o porquê. Mesmo assim, escolhi me casar com ela. Pensei que tudo ficaria bem após o casamento. Mas o filho já havia nascido. Eu, no entanto, encontrei no escritório milhares de fotos de Fenfen que Liu Huion guardava. Naquele momento, eu finalmente soube.
que ela na verdade gostava do filho do mordomo da sua casa, mas apenas devido às diferenças de classe, não pôde realizar seu desejo. E Efenfin também se casou com outra pessoa 2 anos após seu casamento, mas o relacionamento entre o casal nunca foi harmonioso. Ela se embriagou por causa disso, e se entristeceu por ele. E no dia em que a esposa dele morreu em um acidente de carro, aquele foi o dia mais feliz da vida dela. Eu observei tudo. Meu coração estava cheio de tristeza, mas só podia me forçar a não prestar atenção, dedicando-me totalmente a criar minha filha até a idade adulta. Até que um caso de sequestro envolver minha filha e o filho de Efeng. Os sequestradores exigiram que Liu Huion fizesse uma escolha para salvar um deles. Ela hesitou apenas por alguns segundos, e escolheu o menino com quem não tinha laços de sangue. No segundo seguinte, nossa filha foi empurrada do alto do prédio e morreu. Eu, que testemunhei tudo isso, colapsei no momento. Também pulou do alto do prédio. Agora, uma nova vida. Eu não quero mais me torturar. Só quero deixar claro meu limite com Liu Huion. Na sala privada, um monte de gente ainda estava rindo e fazendo comentários sarcásticos. Melancia forçada não é doce. A irmã Huion não quer se casar. E se casar, qual é o problema? Na hora, a irmã Huion não estará em casa. Alguns adoradores subservientes vão ter que reclamar em casa. No meio de tantas zombarias, meu celular tocou. Peguei e olhei, e vi a mensagem dos meus pais. Yuan Zhou. Rushui aceitou. A cerimônia será em 15 dias. Meus pais sempre foram calmos. 3 pontos de exclamação. Mostraram o quanto estavam surpresos com Rushui. A aceitação foi inesperada e emocionante. Senti um alívio repentino. Forcei-me a levantar e olhar para aquele grupo que estava rindo. Meu olhar tinha uma determinação nunca vista antes. Eu sou feliz ou não após o casamento. Não precisam se preocupar com isso. Também não tem relação com Liu Huion. Por favor, digam a ela. Daqui a meio mês, eu vou me casar. A noiva não será ela. Saindo da reunião no bar. Reunião de destaque no bar. Eu fui ao hospital tratar do ferimento. Voltando para casa, eu limpei todas as coisas relacionadas a Liu Huion. Guardei em uma caixa. Os pais de Shen, que voltaram na hora certa, viram isso. Atordoado, e Yuan Zhou. Você realmente deixou Liu Huion para trás. Não gosta mais dela? Ao ver meu movimento de assentir sem hesitação, os pais de Shen também ficaram aliviados. Sorrindo, ele falou. Isso é bom. Liu Rushui está ocupada no exterior. Hoje, a família Liu fez uma videochamada conosco. Casamento acertado. Comparada a Liu Huion. Liu Rushui é madura e adequada. Ela realmente combina mais com você. Apenas que sua reputação é um pouco alta para você. Nós também não pensamos nela. Eu achava que ela não aceitaria. Mas não pensei que ela concordaria tão rápido. Meus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Quando tomei a decisão inicialmente, eu sabia que Liu Rushui certamente aceitaria. Na vida passada, devido à grande diferença, os jovens de famílias nobres a temiam. Eu também. Por isso, raramente tinha contato com ela. Exceto em jantares de família, quase não havia. Eu só sabia que ela estava determinada. Ela fundou sozinha um império comercial no auge. Nunca se casou. Até o ano em que completou 35 anos. Ela faleceu. Ao organizar seus pertences, encontrei um monte de cartas de amor no quarto. Cada carta tinha para a Xing escrita. Ninguém na família Liu sabia para quem eram. Apenas eu sabia. No dia em que nasci, o céu estava cheio de estrelas. A Xing, A-chan, significa estrela do amor radiante. Era o apelido que o parente mais próximo da família me deu. Eu nunca soube. Aquela pessoa de alta posição e poder. Mulher inatingível. E acabou gostando secretamente de mim por toda a vida. Agora, já que o céu me deu uma segunda chance, estou disposto a dar uma chance a nós dois. Enquanto estava absorto, Shen pai e Shen mãe tiraram uma caixa de presente. Foi entregue na frente do filho. O tom estava cheio de satisfação. De Yuan Zhou, amanhã é seu aniversário. Rushui não conseguiu voltar a tempo. Pediu ao assistente para trazer o presente do escritório. Você gosta dele assim que abre? Eu só vi aquele anel deslumbrante com um brilho glorioso. Este é o mais caro dos anéis de diamante nos últimos 50 anos na Sotheby's. O anel foi vendido pelo maior preço. Chamado Colhendo Estrelas. Tive a sorte de ver uma vez. Até hoje é inesquecível. Não esperava que Rushui me enviasse um presente tão valioso. Por um momento, uma sensação de calor surgiu em meu coração. Desde que a união dos dois foi anunciada, Liu Huion nunca mais me enviou nenhum presente. Eu havia esquecido como era receber presentes de um amor. Como isso realmente se sentia. No dia seguinte, minha festa de aniversário, às 7 da noite, começou pontualmente no hotel mais luxuoso. Um grupo de convidados trouxe suas felicitações. A questão do meu casamento arranjado estava resolvida.
Uma grande pedra foi retirada do meu coração. Portanto, também sorri. Até a metade do caminho, um tumulto surgiu na multidão. Todos olharam em direção à porta. Eu também segui o olhar da multidão. Vi que Liu Huion estava acompanhada de Ye Fengfeng na minha festa de aniversário. E isso não era a coisa mais humilhante. A coisa mais humilhante. Um grupo de irmãs de Liu Huion, que vinha em grande número carregando uma enorme placa em minha direção. E no centro da placa, estavam escritas 4 grandes palavras. Hipócrita. Doado a Shen Yuanzhou. Os convidados se espremiam para ver a cena, cochichando, comentando muito. Meu rosto ficou pálido como a morte, apertando as mãos com força, olhando fixamente para aquele grupo de encrenqueiros à minha frente, com um tom gelado. O que vocês querem dizer? Algumas pessoas riram e olharam para mim, gritando intencionalmente. É você quem deve responder isso. Ontem você não disse que a irmã Huiyuan não era noiva? Então, por que a irmã Huiyuan, ao voltar para casa, já descobriu que em casa começaram a preparar o casamento? Esse truque de querer prender e soltar. Quem consegue jogar tão bem como você, jovem herdeiro Shen? Eu acho que essas palavras são bastante apropriadas. Eu disse que ele estava sendo orgulhoso ontem. Ele perseguiu a irmã Huiyuan por tantos anos. Quem não sabe que ele se tornou um adorador subserviente, não se importando nem com a própria dignidade? Agora, de repente, diz que não gosta mais. Deu ruim. Não passa de uma tática de ganhar tempo. Na família Liu, só a irmã Huiyuan da sua idade. Se não casar com ela, quem mais você poderia casar? De repente, uma onda de risadas ecoou pelo salão. Liu Huiyuan também me olhou com um rosto frio. Shen Yuanzhou, não faça mais esse tipo de coisa hipócrita. E não pense em tentar chamar minha atenção. No futuro, nós vamos nos casar. Você, além de ser meu legítimo marido, não terá mais nada. Eu não vou te dar nada. Essa frase, eu já ouvi ela dizer na minha vida passada. Ela realmente não mentiu. Casados há 7 anos. Além do status, eu realmente não tenho nada. As pessoas ao redor comentavam sobre essas palavras. Eu também respirei fundo instantaneamente. Aumentei o volume. Liu Huiyuan, eu não preciso que você me dê fama. Preste atenção. Meu parceiro de casamento arranjado não é você. Ele não é da mesma geração, mas sim o seu. Esse nome ainda não foi anunciado. Foi interrompido por um acidente. Ye Fengfeng de repente tapou o nariz e a boca. Sua face estava coberta de erupções vermelhas. Com os olhos vermelhos, ele se apoiou no ombro de Liu Huiyuan. Irmã Liu, estou com muita coceira. Por que tem tanto jacinto aqui? Eu sou alérgico a jacintos. Jacinto é a minha flor favorita. Por isso, todos os lugares visíveis no salão estavam decorados. Ouvindo a respiração cada vez mais apressada da pessoa em meus braços, Liu Huiyuan estava com uma expressão ansiosa. Ela chamava incessantemente o nome de Ye Fengfeng. No final, mandarão-no diretamente para o hospital. No final, apenas 2 frases ficaram. Uma para mim. Shen Yuanzhou. Depois que nos casarmos, você não pode plantar em lugar nenhum. Colocar jacintos. A frase para aquele grupo de amigos dela. Depois que eu for, destruíram este salão de festas. Tudo bem, irmã Liu. Prometo cumprir a tarefa. Antes que terminasse de falar, um grupo de pessoas pegou mesas e cadeiras como bandidos. Começaram a quebrar tudo ao redor. O bolo de aniversário estava espalhado pelo chão. Fragmentos de copos e pratos voaram. As flores foram pisoteadas pelos convidados que se esquivavam. Pare! Com que direito vocês estragam a minha festa de aniversário? Pare! Você vai se casar com a irmã Huiyuan no futuro. Você escuta tanto a sua esposa. Claro, o que a irmã Huiyuan disser é o que vale. Ha 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 ha! Eu gritei até ficar rouco. Mas não consegui impedir essa violência. Em vez disso, recebi risadas sem fim. Por fim, todos os convidados foram embora. Foram embora completamente. Meu aniversário também terminou em meio a uma bagunça. Nos dias seguintes, eu, com os olhos vermelhos, me tranquei no quarto. Não saí de casa. Sem sair de casa, os pais da família Shen souberam das loucuras que Liu Huiyuan havia cometido. Ainda bem que não deixei meu filho se casar com ela, foi uma decisão correta. Ela ainda gritava que queria ir à casa dos Liu. Mas eu, que só saí depois de alguns dias, a impedi. O casamento se aproxima. Não quero mais causar agitação. Depois de convencer meus pais, eu finalmente saí de casa com um desenho de design na mão. Esses dias eu estive trancado. Não estava preocupado com Liu Huiyuan. Ela para mim. Já éramos pessoas irrelevantes há muito tempo. Eu estava no quarto. Estava desenhando pessoalmente o anel de casamento para Liu Hushui. Eu sei que colher estrelas é algo extraordinário. Então pensava secretamente em usar esse sentimento para retribuir seu amor profundo. Eu entreguei o desenho ao mordomo. Pediu que ele encontrasse um mestre para esculpir a mão. Mas ao chegar ao fim do prazo acordado, o anel de casamento ainda não havia chegado. Fui perguntar:
Descobri que alguns dias atrás Liu Huiyuan veio escolher as joias. Ela se encantou imediatamente com este anel. Após algumas perguntas, levou-o embora. Deixou apenas uma frase: de qualquer forma, é para mim. Não precisa chamar Shen Yuanzhou para pegar. Os funcionários também sabiam sobre o casamento arranjado entre as duas famílias. Não fizeram objeções. Meu coração despencou instantaneamente. Corri rapidamente para a casa dos Liu para encontrar Liu Huiyuan. Queria recuperar o anel. Assim que entrei, vi Ye Fengfeng sentado em frente a uma pilha de pacotes. Senhorita, você me enganou de novo e esvaziou meu carrinho de compras às escondidas. Você é tão bom comigo. Como posso retribuir isso? Estou feliz. Não precisa me retribuir. Além disso, eu já te disse várias vezes que não deve mais me chamar de senhorita. Então Ye Fengfeng finalmente a chamou de Huiyuan, observando a maneira como os dois trocavam olhares apaixonados. Eu não pisquei os olhos. Entrei rapidamente e perguntei. Ouvi passos. Liu Huiyuan se virou e me viu. Ela franziu a testa. O que você está fazendo aqui? A aliança de casamento que você pegou. Devolva-me. Observando meu movimento de estender a mão, Liu Huiyuan levantou uma sobrancelha. Perdi, meu olhar congelou. Meu tom ficou um pouco mais sério. O que significa não tem mais? Liu Huiyuan ainda estava pensando em uma justificativa. Ye Fengfeng, sentado no chão, falou com uma expressão tímida. Senhor Shen, eu vi online que é mais fácil usar aliança para abrir encomendas. Então usei isso para abrir centenas de pacotes. Agora a aliança já está danificada. Você ainda quer? Dito isso, ele abriu a palma da mão, revelando a aliança arranhada. Liu Huiyuan, ela realmente levou minha aliança para Ye Fengfeng abrir pacotes. De repente, uma chama de raiva surgiu dentro de mim. Rapidamente se espalhou por todo o meu corpo. Não consigo mais controlar minhas emoções. Com os olhos vermelhos, olho para as duas pessoas à minha frente que parecem não se importar. Liu Huiyuan, que direito você tem de levar minhas coisas sem permissão? Ye Fengfeng, e que direito você tem de estragá-la assim? Vocês não sabem como se escreve a palavra respeito? Me vendo tão desesperada por causa de um anel, o bom humor de Liu Huiyuan foi completamente destruído. Sua voz estava cheia de impaciência. Este anel de casamento foi você quem me deu. O que você está gritando aqui? Decidi que vou registrar o casamento, mas não farei a cerimônia. Portanto, não adianta você ter desenhado o anel de casamento. Não precisa se preocupar com isso. Fiquei tão irritado com a atitude desdenhosa dela que apertei os punhos. Declarei mais uma vez. Liu Huiyuan, este anel de casamento não é para você. Para quem mais poderia ser? Shen Yuanzhou. Já chega. Você exagerou. Liu Huiyuan retrucou com ironia, enquanto jogava o anel para longe. Peguei Ye Fengfeng e saí. Não perca tempo discutindo com ele. Ye Fengfeng, você não disse que queria aprender a dirigir alguns dias atrás? Eu te ensino. Observando as costas das duas pessoas se afastando, uma infinidade de raiva e ressentimento subiu em meu coração. Quis correr atrás, mas me senti impotente. Só pude me agachar e procurar o anel no chão. Levei pelo menos meia hora. Eu o achei no canteiro de flores. Coloquei cuidadosamente no bolso. Eu não hesitei um só momento. Virei-me e fui embora imediatamente. Agora não dá mais tempo de refazer. Só posso procurar alguém para consertar. Ver se conseguem restaurá-lo ao seu estado original. Assim que saiu da mansão, ouvi um barulho estranho ao meu lado. Erguer o olhar. Vi um carro vindo em minha direção. Meus olhos se arregalaram de repente. Um estrondo alto. Fui arremessado a 10 metros de distância. Caiu em um lago de sangue. Ye Fengfeng, dirigindo, fez uma expressão de medo. Chorando no carro. Acabou, acabou. Eu acabei de aprender a dirigir. Acidentalmente confundi o freio com o acelerador. Agora fiz uma besteira. O Sr. Shen perdeu tanto sangue. Liu Huiyuan, será que vai acontecer alguma coisa? Vendo um grande degrau manchado de sangue, Liu Huiyuan franziu a testa. Abraçou Ye Fengfeng e o confortou suavemente. Está tudo bem. Ele sempre gosta de fazer de conta que é uma vítima. Agora não passa de uma encenação. Não se preocupe com isso. Daqui a pouco, quando não conseguir mais atuar, ele vai acordar. Ye Fengfeng, não tenha medo. E não chore. Em um estado confuso, ouvi essas palavras. Eu só sentia meu corpo gelado. As lágrimas não conseguiam mais ser contidas. Liu Huiyuan, eu pensei que, mesmo que você não goste de mim, mas nós crescemos juntos por tantos anos. Ao menos, você deve ter um pouco de sentimento por mim. Mas no final, você apenas quis agradar Ye Fengfeng. Como você pode ignorar completamente a minha vida? Na minha vida passada. Por que eu acabei gostando de você? Eu lutei para tentar gritar por ajuda. Mas assim que segurei o celular, a energia do meu corpo se esgotou completamente. Uma escuridão sem fim se aproximou. Me submergiu completamente. Ao abrir os olhos novamente, já era o dia seguinte.
Não faz muito tempo que abri os olhos. O médico entrou segurando o prontuário. Falou em voz baixa. Como é que depois do acidente de carro não foi levado ao hospital a tempo? Teve que sangrar tanto para ser trazido ao hospital? Isso não é uma loucura? Lembro das cenas antes de desmaiar. Eu movi meus lábios, mas só consegui dar um sorriso amargo. Não sabia como responder. Será que eu devo dizer? Minha infância estava ocupada agradando outros homens. Então é por isso que você me deixou morrer sem me ajudar? O médico não continuou a perguntar. Apenas continuou dizendo: onde está sua esposa? Peça para ela cuidar da sua internação. O efeito da anestesia ainda não passou. Eu disse instintivamente: no exterior. Antes que as palavras terminassem, a porta do quarto foi aberta. Liu Huiyuan, que entrou na hora certa, me olhou fixamente. Quem está no exterior? Não está aqui? O termo de consentimento da cirurgia que você assinou deve ser a esposa dele, certo? Não disseram que durante o como paciente precisa de vigilância 24 horas? Como é que de repente não há ninguém? Ainda bem que não aconteceu nada. Então, você vai cuidar da papelada? O médico, enquanto falava, rasgou a ordem de internação e a entregou a ela. E saiu do quarto. Ela não é minha esposa. Quando vi que as pessoas já tinham se afastado, eu ainda estava explicando. De alguma forma, Liu Huiyuan se sentiu um pouco desconfortável. Tudo bem, todos te trouxeram ao hospital. E ainda quer brincar com esse tipo de jogo de sedução? É melhor parar por aqui. Ela colocou a bolsa que estava segurando sobre a mesa. Ao ver o curativo na minha cabeça, seu tom ficou um pouco mais suave. Ainda está quente. Aproveite como enquanto está quente. Olhando para o logo familiar marca registrada, eu fiquei atordoado. Antes, toda vez que eu ficava doente, eu não conseguia comer nada. Liu Huiyuan ia até dezenas de quilômetros para esperar em longas filas, para comprar os doces de feijão vermelho dessa loja para me alegrar. Mas, seja na vida passada ou nesta vida, desde que soube sobre o arranjo do casamento, ela nunca mais foi tão gentil assim. Olhando o vapor saindo do saco, eu não fiz nenhum movimento. Fechei os olhos suavemente. No segundo seguinte, eu ouvi a voz hesitante de Liu Huiyuan sobre o que aconteceu ontem. E Fenfen não fez isso de propósito. Não crie problemas para ele. Então era por causa de Fenfen. Eu abri os olhos novamente e acabei rindo até chorar. Liu Huiyuan, ele realmente quer machucar. Eu definitivamente vou chamar a polícia para que ele receba a punição que merece. A expressão no rosto de Liu Huiyuan congelou de repente, um pouco agitada. Eu comprei coisas para você e também pedi desculpas por ele. Shen Yuanzhou, você não deve ser tão exigente. Ver que ela não consegue mais agir tão rápido. Eu sorri novamente, olhando para ela com os olhos avermelhados, como se fosse um confronto silencioso, como se soubesse do meu temperamento teimoso. Não sei quanto tempo passou. Liu Huiyuan massageou a testa, suspirou profundamente. Sendo assim, então, vamos ceder um passo cada um. Você está fazendo tanto barulho só para me fazer casar com você? Sendo assim, eu te darei um casamento. Agora ambas as famílias estão se preparando. O casamento que você tanto deseja. Vá. Você está satisfeito? Ao ver a expressão contida em seu rosto, eu abaixei os olhos. Não consegui evitar relembrar o passado. Na vida passada, aquele casamento. Liu Huiyuan não compareceu ao casamento. Ela tinha aversão a mim. E também tinha aversão a este casamento. E agora cedeu. Mas ainda assim, foi por causa de Fenfen. Lembro como era antes. Embora ela não gostasse de mim, mas ela ainda assim se casou comigo. Provavelmente foi ameaçada pela família. Afinal, Fenfen é seu único ponto fraco. Ele é apenas o filho de um mordomo. É fácil de manipular. Não tenho medo de que ela não obedeça. Mas nesta vida, eu definitivamente não vou repetir os mesmos erros. Então eu fui direto ao ponto. Não é necessário. A noiva não é você. Sua presença ou ausência não faz diferença. Liu Huiyuan ficou completamente irritada comigo. Justo quando estava prestes a ficar brava, o telefone tocou. Ao ver os 2 caracteres Fenfen, ela não se importou com mais nada. Virou-se e saiu direto, olhando a porta se fechando lentamente. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Quando eu expliquei toda a situação, acabei sabendo de uma notícia surpreendente. Senhor Shen, sinto muito. O acidente foi apenas um acidente. Sua noiva assinou um acordo no local, impedindo que o caso fosse aberto. Ao ouvir esse resultado, eu só sinto um nó na garganta, que não sobe nem desce. Eu joguei meu celular com força na parede e o quebrei. A dor se espalhou de todos os meus membros até o fundo do meu coração. Finalmente, eu não consegui mais me conter. Uma pessoa chorou em voz alta em um quarto de hospital vazio, nos dias seguintes. Liu Huiyuan quase todos os dias trazia frutas para o hospital para me alimentar. Ela também chamou vários médicos para uma consulta conjunta.
Minhas emoções já estavam estáveis. Eu a via como se não existisse. Ao ver minha aparência indiferente, ela também ficou um pouco nervosa. Não sabia o que eu estava fazendo de novo. Mas, considerando que sou um paciente, ela só podia suportar. Até o dia da alta. Eu não queria de jeito nenhum entrar no carro dela. Ela não conseguiu mais conter sua irritação. Ela me questionou. Eu já cedi. Até quando você vai fazer isso? Vai continuar com isso? Não tem medo de eu não querer me casar com você? Eu sei que, por mais que eu explique, ela não vai acreditar. Simplesmente abaixei a cabeça e fingi não ouvir. Nos olhos de Liu Huiyuan, isso era se render. Assim, meu humor começou a melhorar lentamente. Meu tom de voz também ficou muito mais suave. Não faça mais escândalos no futuro. Minha tia voltou hoje. Vou te levar para o jantar da família. Ela é a chefe da família Liu. Esta noite, vamos anunciar nosso casamento na frente de toda a família. Uma vez que prometi a você, certamente comparecerei. Naquele momento, te darei um grande casamento. Você ficará satisfeito, não é? Só então levantei a cabeça e olhei para ela. Em meu tom indiferente dos últimos dias, havia um leve toque de alegria excitada. Sua tia voltou para o país. Viu que eu voltei ao normal. Liu Huiyuan sorriu levemente, com uma expressão de compreensão. É verdade. Você está tão ansioso para se casar comigo. Fique tranquilo. Eu irei ao casamento. Não faça mais isso no futuro. A tática de segurar para soltar funciona uma ou duas vezes, mas muitas vezes. Eu também estou cansado disso. Enquanto Liu Huiyuan falava, enquanto abria a porta do carro, eu sei que, mesmo explicando, ela não vai ouvir. É difícil encontrar uma oportunidade para explicar. Depois de sentar no banco do passageiro, falei diretamente. Eu quero ir para casa. Organizar um pouco a mim mesmo. Trocar de roupa. Vendo quanto eu valorizo este banquete. Deve ser porque ele a ama. Por isso ele quer ver a tia dele com uma boa aparência. Liu Huiyuan arqueou a sobrancelha. Raramente ela concordou comigo uma vez. Depois que tudo estava pronto, os dois voltaram para a antiga casa da família Liu. Muitas pessoas vieram para o banquete. Não ficou surpresa ao me ver. Todos me cumprimentaram. Depois de cumprimentar todos, eu voltei ao meu lugar. Sentei-me no canto esperando Liu Hushui aparecer. Porque não sabia como seria o reencontro. Então passei a noite distraído. Meu coração estava disparado. Liu Huiyuan ao meu lado logo percebeu que algo estava errado. Olhou para mim com uma expressão de descontentamento. Eu estou aqui. Por que você está tão distraído? Esta é a sua última advertência. Eu já prometi que vou me casar com você. Você também não pode mais fazer essa cara. Caso contrário, posso desistir a qualquer momento. Não consegui evitar de querer rebater. Mas as palavras ficaram na ponta da língua. De qualquer forma, em breve ela vai saber que a noiva não é ela. Não vale a pena perder tempo explicando. Depois de alguns minutos, a porta do salão finalmente se abriu. Todos se viraram, esperando ansiosamente. Mas quem apareceu? Com certeza não era Liu Hushui, mas sim o velho Liu. Ele subiu ao palco tremendo e anunciou em público. Hushui teve um pequeno acidente de carro antes de sair. Não conseguiu pegar o voo. Atualmente, ela não está aqui. Ela não vai participar da festa de hoje. Ao ouvir essa notícia, eu me levantei abruptamente. Minha voz estava cheia de tensão. Vovô Liu, como ela está? É grave? O velho Liu fez um gesto com a mão, tentando me acalmar. Não se preocupe. Isso não vai atrapalhar os assuntos importantes. Yuan Zhou, fique tranquilo. Liu Huiyuan franziu a testa e me puxou para sentar. Começou a dar uma lição em voz baixa. Embora o casamento arranjado seja inegável, mas você ainda não entrou na família Liu. Não faça isso para mostrar sua posição. De se mostrar tão preocupado com minha tia. Isso não é apropriado. Não consigo mais suportar. Estava prestes a falar abertamente. O velho Liu tossiu. A sala instantaneamente ficou em silêncio. Hoje reuniu todos, principalmente para anunciar Shen. O casamento arranjado entre as duas famílias Liu. A data do casamento já foi marcada. Será na Tenda do Céu. O local é a mansão Nampin. O noivo do casamento arranjado é o jovem herdeiro da família Shen, Shen Yuanzhou. Na declaração do velho, que soou como um trovão, Liu Huiyuan recebeu uma mensagem de Ye Fenfen. Não sabia o que o outro havia enviado. Ela teve uma mudança de expressão. Levantou-se rapidamente e saiu. Não ouviu o que veio a seguir. O lugar é o chefe da nossa família Liu. Liu Hushui. Essa escolha inesperada deixou todos na sala em alvoroço. Sussurravam incessantemente. Eu não ouvi errado, certo? Hushui. Não é a Huiyuan. Sim. Como poderia ser a Hushui? O chefe da família não se interessa por homens? Como ela poderia se casar com um garoto tão imaturo? Os murmúrios das pessoas quase derrubaram todo o salão. Mas devido à identidade de Liu Hushui, todos estavam surpresos.
mas não ousavam dizer muito. Todos me enviaram felicitações enquanto eu me levantava. O banquete chegou ao fim. Eu não consegui tirar o acidente da minha mente. Fui especialmente ver o velho Liu. O velho bateu em meu ombro. O rosto está cheio de uma aura de riqueza. Puxou e tirou uma foto. Eu vi. Era apenas um pequeno ferimento. Logo irá cicatrizar. Fui Yuan. Fique tranquilo e se prepare. Com essas palavras, eu me acalmei. Nos 2 dias seguintes, eu estive em casa preparando os convites, o traje de casamento e os itens do dote. Não ouvia nada do que acontecia fora. Durante esse tempo, recebi várias mensagens dos amigos de Liu Huiyuan. Não abri nenhum. Até que um dia, antes de descansar, eu cliquei por engano. Só então percebi que eles estavam falando da mesma coisa. A irmã Huiyuan se machucou um pouco e está internada no hospital do centro da cidade, quarto 609. Você não vai olhar? Lembrei-se de trazer um pouco da sopa que a irmã Huiyuan gosta. O que significa não responder às mensagens? Ainda está jogando esse truque ultrapassado de querer fazer de difícil? Não tem fim, né? Shen Yuanzhou. O que você está fazendo? O que você está fazendo, sendo um bajulador? Venha rápido. Ao ver isso novamente, eu só achei engraçado. Eu tirei alguns segundos. Digitei uma linha de texto e enviei. Liu Huiyuan teve um acidente de carro. Trabalho. Tem vocês. E também o Yefengfeng. E também Yefeng. Qual é o problema? Depois que a mensagem foi enviada com sucesso, eu abri o meu feed. Deslizei para baixo. Eram todas selfies que a Liu Huiyuan postou do hospital. Na minha memória, ela quase nunca atualiza o feed. Por isso, fiquei um pouco surpreso ao ver. Mas eu também não me importei muito. Olhei rapidamente e saí. Nos dias anteriores, os membros da família Liu foram adicionados. Perguntaram muitas coisas sobre Liu Hushui. Após saber que Liu Hushui gostava de comer peixe, no dia seguinte, eu fui ao meu próprio lago de peixes, preparar para pescar alguns peixes e praticar minhas habilidades culinárias, para depois cozinhar para ela. Acabei de escolher alguns que gostei. Virei-me e vi, sem saber como entrou, Yefeng vindo em minha direção. Ele estava torcendo os dedos, demonstrando nervosismo. Parecia extremamente inocente. Protagonista masculino. Você sabe que Liu Huiyuan, para me proteger, se machucou ao brigar com alguém. Então ficou bravo, né? Tudo é minha culpa. Se você quiser culpar alguém, culpe a mim. Eu sei que você é o noivo dela. Eu sou apenas o filho do mordomo. Não vale a pena ela se preocupar tanto. Escutando esse tom de voz falso e manipulador dele, eu franzi a testa. Virei-me para ir embora. Yefeng agarrou minha mão. Com o meu olhar confuso, ele exibiu um sorriso provocador. Eu ainda não entendi como ele mudou de atitude tão rapidamente. Então vi ele levantar a mão e dar algumas palmadas em si mesmo, chorando feito uma criança. Protagonista masculino. Você pode me bater e me xingar, eu aceito. Eu só peço que você não fique bravo com a senhorita. Desde que você vá ver a senhorita. Não importa como você me trate. Eu nunca vou resistir. Ao ver seu comportamento fora do comum, minha pálpebra deu uma tremida. Percebi que algo estava errado. Eu estava prestes a puxar minha mão para sair. Então vi Liu Huiyuan com uma expressão furiosa. Entrou com um grupo de pessoas. Nos cercou completamente. Shen Yuanzhou. Por que você bateu em Yefeng? Eu já prometi que faria o casamento. Não seja ingrato. Eu a olhei friamente. Eu não o bati. Tem câmeras de segurança ali. Vá ver por si mesmo. Depois de falar isso, eu planejava sair. Não pensei que a raiva me deixaria tonto. Liu Huiyuan me encarava com raiva. Não conseguia ouvir uma palavra. Voz fria e gélida. Antes eu achava que você era apenas um jovem rico mimado demais. Agora parece que você está simplesmente sem salvação. Depois de dizer isso, ela imediatamente fez com que os amigos me segurassem. E então segurou a mão do Yefeng. Yefeng, eu não permito que você sofra qualquer injustiça. Bata de volta. Yefeng inicialmente disse, engasgado, que não tinha coragem. Quando um grupo de pessoas o encorajou, ele também não fingiu mais. Com todas as suas forças, deu um tapa forte. Com um estalo, meu rosto ficou muito inchado. Minha testa, que ainda não tinha sarado, também começou a sangrar. Uma dor ardente percorreu meus nervos. O impacto fez meu ouvido zumbir. Yefeng aproveitou que ninguém estava olhando e me empurrou para dentro do lago antes que eu pudesse reagir. Ele ainda fingiu ser gentil, dizendo que ia me salvar. Liu Huiyuan lançou um olhar frio e saiu diretamente com as pessoas. Não se preocupe. É sempre tão raso aqui. Não dá para se afogar. Eu fiquei lutando sozinha na água por muito tempo. Estava sem forças. Foi então que alguém me encontrou e me salvou. Voltei para o escritório. Naquela noite, tive uma febre alta. E até o dia seguinte, ainda não tinha baixado. Tive muitos sonhos relacionados ao passado, com lágrimas nos cantos dos olhos.
Falei sem parar coisas sem sentido. Eu me sentia tão mal. Irmã Huiyuan, você não me comprou um presente? Por que você ainda não voltou? Eu errei. Desculpe. Irmã Huiyuan, eu te prometo que nunca mais vou esconder cartas de outros rapazes que eu recebi para você. Liu Huiyuan, que entrou na hora, ficou surpresa ao ouvir isso, lembrando de mim seguindo ele. E ela também gostava de me mimar naquela época. Não pude evitar de me sentir um pouco mais suave. Tudo estava bem. E acabou assim. Se não fosse você insistindo para eu me casar, eu te trataria como um irmão para sempre. Eu, meio confuso, ouvi essas palavras. Acordei. Assim que abri os olhos, Liu Huiyuan voltou a ter aquele olhar desdenhoso dos últimos dias. Ele falou em um tom sério. O velho ouviu que você estava doente. Ele insistiu que eu viesse ver você. Não se iluda. Eu fui forçado. Caso contrário, eu definitivamente não viria. No segundo seguinte, Yifeng entrou timidamente. Ele começou a se desculpar, sem saber o que fazer. Senhor Shen, o que aconteceu ontem foi culpa minha. Por favor, me perdoe. Ele deu um tapa. E então foi empurrado para baixo. Neste momento, tudo estava um pouco mais calmo. Neste momento, veio um pouco. Mas a briga já tinha acabado. Eu me levantei, cambaleando. Estava prestes a mandar alguém embora. Mas vi Feng olhando fixamente para meu pescoço. Ele não pôde evitar de tocar seu pescoço. Havia um colar pendurado lá. Foi um presente de Liu Huiyuan no dia de sua cerimônia de maioridade. Liu Huiyuan, naturalmente, também percebeu. Ele sabia que aquele colar era muito importante para mim. Com um leve olhar pensativo, Yifeng. Depois, eu voltarei e farei um novo para você. A conversa parou abruptamente no meio da frase. Eu simplesmente arranquei o colar e fui até lá. Então me levantei com dificuldade. Peguei a caixa que organizei recentemente e a coloquei diante de Liu Huiyuan, observando meu gesto indiferente. Liu Huiyuan sentiu seu coração apertar de repente. O que você quer dizer com isso? Eu simplesmente enfiei a caixa em seus braços. Falei suavemente. Vamos nos casar. Sua futura esposa pode interpretar mal essas coisas que você deu a ela. Liu Huiyuan, eu estou devolvendo tudo isso. De agora em diante, não teremos mais nada a ver um com o outro. Liu Huiyuan sabia que eu estava cometendo o mesmo erro de novo. De uma vez, virei tudo o que havia na caixa. Com o rosto sombrio, olhou para mim. Foi você quem começou, Yifeng. E você ainda está fazendo birra. Sua futura esposa não sou eu? Não tem mais nada a ver com isso. Quero ver se você consegue manter a pose no dia do seu casamento. Depois de desabafar toda a insatisfação que estava guardada, ela puxou Yifeng e saiu, balançando a manga, olhando para o chão em desordem. Eu sorri levemente. Chamei alguém em voz baixa. Jogue esta pilha de coisas velhas. Tudo para o lixo. Um dia antes do casamento, recebi uma mensagem de texto. Continha apenas uma frase. Eu voltei. Até amanhã. Sem assinatura. Sem observações. Mas eu sabia. Era ela. Liu Hushui. Meu coração, que estava instável, de repente se acalmou. Dormi bem. No dia seguinte, às 10 horas, a comitiva de casamento da família Liu chegou à casa do Shen, com uma câmera seguindo atrás. Esta união entre famílias ricas será transmitida ao vivo para toda a cidade, tornando-se pública para o público. Liu Huiyuan abriu a porta do carro e subiu. Ao ver-me em um terno branco, um brilho de surpresa passou por seus olhos. Não sabia por quê. Ela sempre sentia que já tinha visto essa cena em algum lugar. Ficou atordoada por um momento, até que alguém ao seu lado a lembrou. Então ela estendeu a mão para mim, mas eu não a segurei. Olhei para ela com uma expressão tranquila. O tom é neutro. Liu Huiyuan, você veio ao lugar errado. Você deveria estar sentado na sessão de convidados. Essas palavras irritaram Liu Huiyuan. A expressão dela instantaneamente escureceu. Começou de novo. Você não sabe que o casamento de hoje está sendo transmitido ao vivo na cidade? Tem que causar uma confusão sem fim. Vai fazer as duas famílias perderem a face? Eu não discuti mais com ela. Alguém tirou um dia de folga. As mãos vazias de Liu Huiyuan, de repente, se fecharam em um punho. Ela respirou fundo. Forçou-se a reprimir as emoções. Seguindo atrás de mim. Estava prestes a sentar no banco de trás do carro de casamento. O telefone dela tocou. Um minuto depois, ela desligou o carro, olhando para mim dentro do carro. Eu tenho coisas muito importantes para fazer. Não posso ir ao local do casamento. Vai e avise os mais velhos de ambos os lados. O casamento foi cancelado. Ela achou que ao dizer isso, eu ficaria triste e envergonhado. As lágrimas também iriam cair. Mas eu apenas a olhei calmamente. Eu já disse. Este casamento. Você vem ou não vem? Tanto faz. Porque a noiva não é você. Ao ver minha expressão indiferente, Liu Huiyuan sentiu uma pontada de pânico no coração. Mas ainda assim, disse em um tom sério.
Eu disse que ia cancelar o casamento. Minha noiva não vai aparecer. Você realmente quer se tornar um motivo de risadas na cidade inteira? Desta vez, eu estou tão cansado que nem quero falar. Apenas chamei o motorista para dirigir. Em breve, uma longa fila de carros deixou o local. Liu Huiyan também não teve tempo para acalmar meu gênio. Ela parou um carro na beira da estrada. Quando ela chegou ao resort de águas termais nos arredores, ao ver Effendi cercado por um grupo de amigos, suas sobrancelhas se franziram instantaneamente. Não disseram que Effendi estava em perigo? Um grupo de amigos a puxou para dentro, rindo e se divertindo. Estou brincando com você. Se eu não dissesse isso, como você poderia fugir do casamento? Nós só queríamos ver Shen Yuanzhou. Hoje, que tipo de piada ridícula vai acontecer? Ao ouvir isso, a expressão de Liu Huiyan mudou repentinamente. Ela rapidamente empurrou a mão que estava em seu ombro, virou-se e estava prestes a ir embora. Isso é um absurdo. E Effendi segurou sua mão. Ela piscou os olhos, que estavam avermelhados. Sua voz estava cheia de súplica. Huiyan, minha cabeça realmente está doendo um pouco. Você pode ficar e me fazer companhia? De qualquer forma, aqui é muito longe do local do casamento. Você não chegaria a tempo se fosse. O fato é que realmente é assim. Mas Shen Yuanzhou, enquanto ela hesitava, os amigos já estavam fazendo barulho para iniciar a transmissão ao vivo. Na tela, tudo estava avançando conforme o planejado. Vendo que eu estava teimoso e não queria cancelar o casamento, todos tinham sorrisos sarcásticos em seus rostos. Não é? E se a cerimônia começar sem a noiva? Meu Deus! Que vergonha! Shen Yuanzhou realmente está desesperado para se casar, não? Brincar com a reputação das duas famílias. Quando chegar a hora e não houver como encerrar, vai ser engraçado, né? Liu Huiyan não sabia o que eu realmente estava pensando. Ela estava tão irritada que seu rosto estava tão sombrio que poderia pingar água. Ela estava pensando se deveria ligar para a família Liu. Ligue para avisar a família. De repente, ouviu-se um grito ao lado. A cerimônia de casamento começou. Liu Huiyan levantou a cabeça instintivamente e viu o pai de Shen me segurando pela mão. Ele me levou até o centro do palco. Eu fiquei sozinho sob os holofotes por muito tempo. A noiva também não apareceu. No chat da transmissão ao vivo, uma enxurrada de interrogações e a noiva. A mensagem de que a noiva fugiu tomou conta da tela. As pessoas na sala estavam se divertindo muito. Não conseguiam nem se manter em pé de tanto rir. Liu Huiyan, que já esperava por esse resultado, estava com uma expressão fria. Sua voz carregava uma raiva contida. Ela não aguentava mais e queria desligar a transmissão. Sua mão mal havia pressionado o botão de sair. Então, ouviu-se a voz do mestre de cerimônias. A noiva fez sua entrada. No segundo seguinte, a porta fechada abriu, sob os olhares de milhares. Liu Hushui entrou vestindo um vestido de noiva incrustado de azul celeste. O vestido de noiva de diamantes apareceu lentamente. Ela fez uma leve reverência para a plateia. Aqueles olhos frios e enigmáticos varreram o ambiente, transmitindo uma forte sensação de opressão. Todo o salão ficou instantaneamente em silêncio. Silêncio absoluto. Os convidados do local ficaram atordoados. Ninguém esperava a união das famílias Shen e Liu. A noiva era, surpreendentemente, Liu Hushui. Um grupo de pessoas esperando para ver o espetáculo na tela também ficou paralisado como uma estátua no lugar. Liu Huiyan mordia os lábios com força. As veias da testa estavam saltadas. Sua voz estava cheia de raiva. Tia, impossível. Deve haver algum engano. Assim que essas palavras saíram, todos na sala voltaram à realidade. Começaram a concordar de forma hesitante. Sim, sim, sim. Com certeza o mestre de cerimônias se confundiu. Como Liu poderia se casar com Shen Yuanzhou? Eles são de gerações diferentes. Shen Yuanzhou nem mesmo quer a irmã Huiyan. Como ele poderia ser digno da Liu? Confusão. Enquanto um grupo de pessoas ainda estava verificando, Liu Hushui já havia chegado ao centro do palco. O casamento já havia entrado na próxima fase. O novo casal declara: Senhorita Liu Hushui, você aceita se casar com o Sr. Shen Yuanzhou? Amá-lo e ser fiel a ele. Seja rico ou pobre, jovem, envelhecer, você estará ao lado dele, compartilhando a vida até a velhice. Ouvindo novamente Liu Hushui jurando solenemente. Depois de dizer sim, aceito. O quarto inteiro caiu em um silêncio mortal. Todos ficaram com a boca aberta, olhando incrédulos para tudo ao seu redor. Liu Huiyan estava com a mente em branco. Seu sangue começou a ferver. Ela pegou as chaves do carro, virou a mesa de bebidas na sua frente e saiu correndo feito louca, sem se importar com os gritos atrás dela. Liu Huiyan só tinha um pensamento na cabeça. Shen Yuanzhou era claramente seu noivo. Ele só poderia se casar com ela. Ele definitivamente não pode se casar com a tia dela. Acelerou ao máximo. Passou por mais de 10 semáforos vermelhos. Quando Liu Huiyan chegou ao local, a recepção já estava no final.
Os convidados estavam se dispersando. Apenas os parentes das famílias Shen e Liu ainda estavam lá. Ela viu imediatamente no meio da multidão Shen Yuanzhou, cercado, rindo e conversando. Ela foi direto e segurou a mão dele. Sua voz estava cheia de pânico e tensão como nunca antes. Você vai comigo. Eu ainda não tinha falado e as duas famílias já se pronunciaram. Huiyuan, o que você está fazendo? O casamento da sua tia com o meu. Por que você só veio agora que tudo já acabou? Yuanzhou e Rushui ainda precisam voltar à casa antiga para oferecer chá. O que você está fazendo? Liu Huiyuan, me solta. Normalmente, fazer palhaçada tudo bem. Hoje é o casamento da sua tia. Se você continuar a fazer isso, eu vou te dar uma lição. Tios e tias estão reclamando. Liu Huiyuan ainda é teimosa. Aumentou a força nas mãos. Meu pulso estava vermelho de tanto que foi apertado. Eu franzi levemente a testa e estava prestes a voltar. Então ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz suave e magnética. Solte. Apenas 2 palavras. Mas Liu Huiyuan soltou a mão como se tivesse levado um choque. Ela nem se atreveu a olhar para trás. Hesitando, ela chamou. Tia. Liu Rushui não respondeu. A multidão automaticamente se abriu. Ela caminhou diretamente até mim. Levantei minha mão e a acariciei levemente. Então, olhei rapidamente para Liu Huiyuan e disse. Este é seu tio. O ar parecia ter parado. Liu Huiyuan rejeitou muito esse título. Mas sob a poderosa pressão de Liu Rushui, os pelos do corpo dela se eriçaram. Como se tivesse formigas subindo. Aquela sensação de medo enterrada no sangue a fez chamar aquele título em voz baixa. Tio por afinidade. Na frente de ambas as famílias. Eu respondi a ela de forma muito natural. A partir de agora seremos uma família. Cada palavra era como uma pedra pesada entalada no coração de Liu Huiyuan, fazendo-a sentir falta de ar. Ela apertou os punhos com força, olhando fixamente para mim. Em seus olhos, emoções estavam à flor da pele. Eu podia sentir sua relutância e raiva, mas não me importei. Eu segurei a mão de Liu Rushui. Perguntei a ela sobre os próximos planos com um sorriso no rosto. Liu Rushui olhou para o relógio, ao levantar os olhos. Naqueles olhos que raramente mostravam emoção. Raramente surgiu uma leveza ao dizer. Porque o voo foi atrasado durante a conexão. Portanto, a cerimônia do chá da manhã foi cancelada. De acordo com as regras, deveríamos ir à casa antiga para compensar. Mas você trabalhou o dia todo. Vamos deixar essas formalidades para amanhã. Primeiro, volte para descansar. Pode ser? Ao ouvir isso, os mais velhos da família Liu começaram a brincar. O casamento realmente faz diferença. Todos vão cuidar do marido. Normalmente, Rushui parece tão fria e distante. Na verdade, ela pode falar palavras gentis. A filha mais nova também se casou. Toda a família se reuniu. O velho Liu, com o rosto radiante, acenou e falou em voz alta. Contanto que vocês dois se respeitem e tenham uma boa vida juntos. Quanto a isso, não importa se vamos beber ou não. Yuanzhou já se levantou cedo para arrumar. Com certeza está exausto. Vocês também não devem incomodar o casal. Todos podem ir embora. No meio de muitas provocações, Liu Rushui me puxou para sair do evento, observando as silhuetas dos dois se afastando. Liu Huiyuan apertou os punhos, fazendo um som metálico. Aqueles sentimentos de raiva e dor reprimidos dentro do corpo. Após o término da reunião, tudo desabou completamente. O que exatamente está acontecendo? As famílias Shen e Liu estão se unindo em casamento. Não deveria ser eu a me casar com Shen Yuanzhou? Os pais Liu estavam imersos na alegria. Fiquei surpreso com seu grito de raiva, olhando para a filha com uma expressão de descontentamento. O que você está aprontando agora? A família Shen veio aqui há 15 dias. Seu tio Shen, sua tia Shen e Yuanzhou. O que eles querem é casar com sua tia. Nunca mencionaram seu nome. Como você pode ser a escolhida? E Feng e um grupo de pessoas entraram atrasados. Todos ficaram atordoados ao ouvir a conversa, vendo que entre a grande quantidade de pessoas que entraram estava Feng. Os pais Liu já haviam suspeitado de Liu, a razão pela qual Huiyuan estava ausente hoje. Seu rosto também ficou sombrio. Esta manhã, sua tia e tio tiveram um atraso na conexão em Hong Kong. Nós pedimos que você ajudasse a buscar o noivo, mas você simplesmente saiu correndo no meio do caminho e ficou se misturando com um grupo de amigos desocupados. Que falta de decoro! Hoje é o casamento. Os parentes das famílias Shen e Liu, exceto você, todos estão presentes. Se não fosse o seu tio Shen ajudando a convencê-los, o velho mandou cuidar de você. Daqui pra frente, Yuanzhou será seu tio. Preste atenção, por favor. Não faça nada impróprio. Caso contrário, sua tia ficará brava. Ninguém poderá te proteger. Com cada uma dessas reprimendas, o rosto de Liu Huiyuan foi lentamente se tornando pálido. Ela nunca havia pensado que um dia eu me tornaria seu tio. Seus ombros começaram a tremer incontrolavelmente. Ela fechou os olhos em desespero.
Aqueles acontecimentos que ela um dia zombou começaram a surgir em sua mente. Eu fiquei encharcado como um gato molhado no bar. E ainda assim, a clarificação soou firme. O anel de casamento que eu desenhei foi difícil para ela colocar. Um anel de casamento um pouco pequeno para ser usado. Ao ouvir o nome da tia durante o jantar em família, ela não pôde evitar a tensão que sentia. Até este momento, Liu Huiyuan finalmente entendeu que tudo era verdade. Eu nunca a enganei. Apenas ela estava imersa no passado de ser perseguida por mim com fervor. Por isso ignorou minhas mudanças. Desde o dia do noivado, eu já não sou mais o mesmo. Mas claramente, a pessoa que no dia anterior insistia em se casar com ela. Porque em uma noite se tornou outra pessoa. Talvez o que mudou não foi a pessoa, mas a atitude? As coisas que ela fez no passado me machucaram demais. Por isso decidi desistir. Casar-me com a tia dela. Também não passa de uma estratégia de dar uma de difícil. Incontáveis pensamentos giravam na mente de Liu Huiyuan. Ela sentia como se sua cabeça fosse explodir, agarrando os cabelos com força. Ao vê-la desse jeito, Ye Feng a abraçou com um olhar cheio de dor, consolando-a incessantemente. Os pais de Liu, que estavam prestes a sair, ao verem isso, mudaram a expressão para algo extremamente feio. Um filho de mordomo. Também sonha em se elevar na família Liu. Embora eu soubesse do afeto de Liu Rushui, mas como essas duas vidas não tiveram muita interação, então, quando estamos realmente a sós, eu ainda me sinto um pouco desconfortável. Liu Rushui também percebeu minha emoção e respondeu suavemente. Todos te chamam de Yuan Zhou. Eu não esperava que ela falasse de repente. Acenei levemente e continuei a conversa. Meus avós também me chamam de Yuan. Você também pode me chamar assim. Quando a conversa estava apenas na metade, meu rosto instantaneamente ficou vermelho. Sem saber por quê, lembrei daquela carta de amor que só vi uma vez. Olhei para baixo, um pouco envergonhado. Não sabia o que estava lembrando. Um brilho sutil passou pelos olhos de Liu Rushui. Os cantos dos lábios traziam um sorriso suave. A Yuan. Não sei por quê. Percebi um toque de alegria na voz dela. Não consegui conter minha curiosidade. Inclinei a cabeça discretamente para conferir. Acabei caindo em seus olhos profundos. No instante em que nossos olhares se encontraram, fui involuntariamente atraído, olhando para ela com espanto. No segundo seguinte, eu ouvi ela dizer uma frase que ultrapassou minha compreensão sobre ela. A Yuan é ótimo, mas eu acho que o marido é o melhor. Afinal, isso é único. Ao ouvir as últimas 4 palavras, meu coração começou a bater rápido como um tambor. Não sabia como responder. Apenas consegui fazer um som de um. Desconcertado, desviei o olhar e abaixei a cabeça. Embora o ar-condicionado estivesse ligado no carro, eu estava tão quente que estava suando. Nossas mãos entrelaçadas estavam pegajosas. Liu Rushui soltou uma risadinha. Com carinho, ajustou a temperatura para baixo e me ofereceu um lenço. Eu peguei e limpei. Então ouvi ela continuar falando sozinha. Embora tenhamos uma diferença de idade, sou 7 anos mais velha que você. Eu sou mais madura que você. Mas, falando de forma geral, ainda assim podemos nos considerar da mesma idade. O motorista que trabalha na casa dos Liu há mais de 30 anos não conseguiu se segurar ao ouvir isso. Ele não pôde deixar de interromper. Senhor Liu, como você chegou a essa conclusão? Isso é muito vago e forçado, não acha? Liu Rushui olhou para a pessoa no espelho que estava sorrindo de forma radiante. Sua voz tinha um tom de resignação. Tio Liu, não estrague a minha diversão. Tudo bem, tudo bem. Eu não vou mais falar, está bom? Continue, continue. Liu Rushui então desviou o olhar e retomou o que não havia terminado de dizer. Embora não tivéssemos muito em comum antes, a partir de agora seremos marido e mulher. Você não precisa ter tanto medo de mim. Como um casal normal, pode me dizer o que quiser. Eu estarei disposta a ouvir as sugestões do meu marido e cumprirei bem meu dever como esposa. Esta é a primeira vez que a ouço falar por tanto tempo. Também é a primeira vez que a vejo conversar de forma tão descontraída e natural em público. Por um momento, eu ainda estava um pouco sem reação. Não pude deixar de fazer uma pergunta. Dizer o que quiser. Ao ver Liu Rushui acenar, eu reuni coragem para fazer uma pergunta. Por que você aceitou se casar comigo? Liu Rushui ficou paralisada por alguns segundos e logo se recuperou. Ela respondeu de volta. Eu posso te responder. Mas antes disso, eu também quero te fazer uma pergunta. O parceiro de união. Por que você me escolheu? Agora sou eu quem está com dor de cabeça. Ainda bem que minha cabeça é rápida. Logo pensei em algumas razões. Sou o único filho da família Shen. Você é a chefe da família Liu. A união é para unir forças, afinal. Além disso, nossa diferença de idade não é grande. Com certeza teremos coisas em comum para conversar. Não se preocupe com a convivência após o casamento. E você é tão excelente. Vou primeiro escolher o melhor e perguntar para ver.
Se você realmente concordar, eu não estarei fazendo um grande negócio? Liu Rushui imediatamente soube que eu estava apenas falando bobagens. Isso não é realmente o que eu penso no fundo. Mas algumas coisas. Ela realmente queria saber a verdade. Então, depois que terminei de falar sem parar, ela me perguntou novamente. Em seu coração, o primeiro candidato à união é eu? A segunda opção é Liu Huiyuan? O vagão instantaneamente ficou em silêncio. Ao ouvir esse nome, eu me lembraria daqueles passados obscuros e dos olhares sutis. Liu Rushui percebeu que eu não queria falar sobre essa pessoa. Estava prestes a mudar de assunto, quando ouvi sua voz, muito mais profunda, dizendo de forma definitiva duas palavras. Eu levantei a cabeça e a olhei fixamente. Nos olhos dela havia uma determinação que eu nunca tinha visto. Se você não concordar, eu certamente encontrarei uma maneira de cancelar essa união. Ao ouvir essa resposta, Liu Rushui inexplicavelmente suspirou aliviada. Ela acariciava os dedos e fez mais duas perguntas que eram muito importantes para mim. Huiyuan não é boa? Você não gosta muito dela? Naquela voz quase inaudível dela, havia um toque de complexidade difícil de entender. Eu percebi. Eu sei por que ela fez essa pergunta. E sei que minha resposta vai afetar a forma como nós dois nos relacionamos no futuro. Liu Rushui é uma mulher orgulhosa e reservada. Ela definitivamente não permitiria se tornar um substituto que outros desejam e não conseguem. Aqueles sentimentos da vida passada puderam ser completamente enterrados por mais de 30 anos, até serem descobertos após sua morte acidental. Isso mostra seu autocontrole um tanto distorcido. Se ela soubesse que eu reencarnei apenas para não repetir os mesmos erros, escolhi ela. Com certeza continuaria a esconder aqueles sentimentos. Isso não é o que eu quero ver. Então eu menti e disse. Eu só gostava do rosto dela. Pensando que, já que vamos nos casar, casar com uma bela mulher excepcional também não é nada mal. Por isso, eu a persegui. Você é tão capaz. Deve saber que a pessoa que ela gosta não sou eu, certo? Eu não tenho essa capacidade como você. Só descobri isso recentemente. Eu sou o grande jovem mestre da família Shen. Como posso tolerar que minha esposa tenha outro homem em seu coração? Então, sem hesitar, decidi terminar com ela. Você é 1000 vezes melhor do que ela. Eu pensei em tentar. Afinal, toda a capital sabe que eu, Shen Yuanzhou, faço de tudo para conquistar uma mulher. Não me importo com a minha reputação. Embora meu tom seja leve. Liu Rushui viu a lágrima escondida em meus olhos. Depois de anos navegando no mercado, já vi muitas coisas estranhas. Então ela consegue ver facilmente o que está no coração das pessoas. Mas ao enfrentar o mentiroso que sou, ela não consegue dizer uma palavra dura. Só quer se jogar nos meus braços. E ela realmente fez isso. Afinal, agora somos marido e mulher. O que antes era uma preocupação, agora não é mais. Ela me dá tapinhas nas costas suavemente. Seu tom é mais suave e gentil do que a luz da primavera de março. Isso se chama coragem. Não se chama de usar todos os meios. É claramente uma frase muito simples, mas alisou como uma massa, apagando as marcas que estavam gravadas em meu coração por anos de cicatrizes irregulares. Eu não reprimi mais aquelas emoções que me faziam sofrer. No vagão, restam apenas os recém-casados ainda abraçados. Após as emoções se dissiparem, ao relembrar a cena de antes, eu só me sinto envergonhado. Como eu consegui chorar na frente de Liu Rushui? Como eu vou explicar isso? Enquanto pensava, Liu Rushui foi a primeira a falar. Você não está curioso sobre por que eu aceitei o casamento arranjado? A razão é por causa do seu jeito de ser. Primeiro, é para uma união forte. Segundo, você é uma boa pessoa. Terceiro, eu já estou mais velho e preciso me casar. Assim que eu vi, soube que era apenas uma desculpa. Ela se adiantou. Fui pressionado pela família e aos 35 anos ainda não me casei. Por isso, murmurei uma reclamação. Farsante. Um olhar de surpresa passou pelos olhos de Liu Rushui. Ela acenou com a cabeça, indiferente. Você também me enganou. Uma palavra. Ao mesmo tempo, Liu Huiyuan continuava a se entupir de bebida. Ela bebeu até vomitar, mas não soltou o copo. E Feng, ao lado, chorava com os olhos inchados. Ele a aconselhou com a voz rouca. Huiyuan, não beba mais, por favor. Se você continuar bebendo, vai acabar no hospital. Não se machuque por causa de um homem que não sabe o que quer. Não se machuque tanto por causa de um homem assim, está bem? Ao ouvir essas palavras, os olhos um tanto confusos de Liu Huiyuan recuperaram um pouco de clareza. Ela agarrou o colarinho de Yifeng. Sua voz ainda carregava um tom de embriaguez. Que diferença faz? Ramos altos. Ele se casou. Casou-se com minha tia. Foi apenas para me irritar. Conheço há mais de 10 anos. Como eu poderia não perceber suas pequenas intenções? Ele só queria que eu o acalmasse. Vou procurá-lo agora. Fazendo um gesto com o dedo. Ele com certeza voltará. Dito isso, Liu Huiyuan afastou a garrafa de vinho.
Levantou-se cambaleando e começou a voltar. Efendi seguiu com relutância, mordendo os lábios em sinal de frustração. O motorista de táxi parou o carro atrás da mansão Nanvan. Liu Huion digitou a senha e entrou direto. Na noite tranquila, o incessante som de batidas na porta perturbou o sono de todos. O mordomo abriu a porta e, ao vê-la, apressou-se em chamar alguém para ajudá-la a entrar. Estava prestes a subir para avisar Liu Hushui. Com a brisa da noite, Liu Huion ficou um pouco mais alerta. Precisava fazer barulho e bater na porta. Liu Hushui, acordada pelo barulho, abriu a porta. Ao ver seu estado embriagado, seu rosto imediatamente ficou sério. Levou-a para se recuperar da bebedeira. O mordomo, ao receber a ordem, rapidamente levou as pessoas para o banheiro. No corredor, apenas Efendi ficou sozinho. Ele abaixou a cabeça, tentando diminuir sua presença. Sua voz parecia prestes a chorar. Liu. Olá, Sr. Liu. Liu Hushui lançou um olhar para ele. Estava prestes a perguntar o que aconteceu esta noite, quando ouviu uma série de passos atrás. Que bom! Ao me ver saindo e esfregando os olhos. Nos olhos frios dela surgiu um pouco de calor. Ela se virou e segurou minha mão. Pequenas coisas. Você deve ir descansar primeiro. Eu logo conseguirei resolver isso. Ao ouvir uma voz familiar, Efendi não pôde evitar levantar a cabeça. E viu Liu Huion, a pessoa que tinha pensado a noite toda. Agora está aconchegado nos braços de outra mulher, sendo cuidadosamente tratado. Lembrando que todo o planejamento cuidadoso deste tempo se revelou em vão. A pessoa que ele mais detesta agora vive a vida que ele mais inveja. E Efendi, cheio de ódio, não consegue resistir a semear discórdia. Senhor Shen, a senhorita sabe que você vai se casar hoje. Estive triste a noite toda. Não importa quão bravo você esteja com ela. Ele não deveria usar Liu como desculpa para machucar o coração da senhorita. Ela já concordou em se casar com você. Como você pode mudar de ideia assim? Depois de alguns dias sem ver, a habilidade de Efendi em provocar e espalhar boatos realmente é impressionante. Está realmente melhorando a cada dia. Eu levantei as sobrancelhas, prestes a falar. Então ouvi a voz profunda de Liu Hushui, com uma língua afiada. Amanhã eu realmente vou perguntar à cunhada. Como ela conseguiu criar uma empregada tão esperta? Ao ouvir as palavras cunhada, Efendi sentiu um frio intenso por todo o corpo. Os pais de Liu Huion sempre o desaprovaram. Tentaram várias vezes encontrar um motivo para expulsar a família deles. Mas Liu Huion sempre os impediu. Se isso chegasse a ser levado pessoalmente por Liu Hushui, só temeria que até o próprio Deus não conseguiria salvá-los. Não conseguiria proteger a família deles. Por isso, ele começou a se justificar apressadamente. Ele falava de forma confusa. Não é isso. Senhor Liu. O que estou dizendo é tudo verdade. O Sr. Shen quer se casar com. Sempre foi a nossa senhorita. Todo o norte de Pequim sabe disso. Antes que ele pudesse terminar de falar, eu apenas movi meu pulso. E rapidamente dei 2 socos nele. Eu usei toda a minha força e fiz Efendi ver estrelas. Por que você me bateu? E Efendi, atordoado pela surra, também perdeu a razão. Ele desabou no chão, gritando descontroladamente. Eu dei uma olhada displicente para ele e dei um soco. É porque você me atropelou da última vez. Outro soco. É uma retribuição a você. É tão difícil de entender? Ao ouvir essas palavras, o olhar de Liu Hushui ficou instantaneamente fixo. Quando ela olhou novamente para a pessoa no chão, as emoções contidas naquele olhar fizeram Efendi sentir um arrepio. Sem raiva e sem desprezo. Havia apenas uma indiferença, como se olhasse para formigas. Em um instante, ele só sentiu a pele da cabeça formigar. Pela primeira vez, sentiu a morte tão próxima. Justo quando ele estava prestes a desmoronar, o mordomo trouxe Liu Huion, que estava mais acordada do que bêbada. Ela me viu instantaneamente. Ela correu desajeitadamente para tentar me segurar, mas Liu Hushui a fez soltar. Seu temperamento de dama, cultivado por anos, a fez querer explodir. Ao levantar os olhos e ver aquele rosto familiar, a impaciência em seu rosto instantaneamente se transformou em medo. Tia, em relação a essa sobrinha que não é muito menor, Liu Hushui sempre foi desinibido em relação à autoridade dos mais velhos. Mas neste momento, seu humor estava muito ruim. Portanto, não deixou nenhuma consideração. E começou a repreendê-la na frente dos empregados. Liu Huion, a bebedeira veio parar na minha casa. E ainda trouxe um cachorro que morde. Que falta de memória. Você esqueceu o que eu te disse. Que a família Liu não sustenta vagabundos. A atmosfera de toda a mansão caiu a zero por causa dessa frase. Todos estavam tão tensos que nem se atreviam a respirar. Cada um se encolhia para diminuir sua presença, para não atrair a ira do chefe da família. Exceto eu. Foi a primeira vez que vi Liu Hushui tão furiosa. E também a primeira vez que vi em um dia Liu Huion sendo tão submissa. Não pude deixar de ficar impressionado. Realmente, um é a queda do outro.
Já que agora tenho apoio nas costas, também não preciso mais ser paciente. Decidiu falar tudo de forma clara. Liu Huyan, já que de agora em diante, você terá que me chamar de tio de qualquer maneira. Então algumas coisas eu vou falar diretamente. Eu não quero me envolver entre você e EFNG, no romance apaixonado e comovente. Se vocês se separarem ou ficarem juntos, não é da minha conta. Daqui pra frente, não apareça mais na minha frente sem motivo. Eu tenho minha própria família agora. Ou ainda é sua obrigação. Daqui pra frente, mesmo que nos encontremos, espero que você possa ter o mínimo de respeito por mim. Não precisa ser excessivamente respeitoso, mas o respeito básico ainda é necessário. Assim, não serei alvo de fofocas, dizendo que a família Liu falha na educação das filhas. Você concorda? Algumas palavras deixaram Liu Huyan tão irritada que suas veias estavam saltadas. Ela estava prestes a rebater quando ouviu outra voz que a deixou apavorada. Não entendi. Entendi. Vendo Liu Huyan com a cabeça baixa, admitindo seu erro, Liu Hushui também estava cansada. Deixou uma frase e me puxou de volta para o quarto. Entendeu e ainda não foi embora? Quer que eu chame o mordomo para buscar você? Liu Huyan não se atreveu a ficar nem mais um instante. Ela desceu as escadas puxando o IFNG como se estivesse fugindo. A vila voltou a ficar em silêncio. Eu bocejei. Assim que me deitei de volta na cama, Liu Hushui se enfiou nos meus braços. O que aconteceu com o acidente de carro? A ferida na testa foi resultado daquele momento. Fale comigo. Eu não queria que ela se preocupasse, só queria fazer uma piada. Já passou. Veja, estou saudável. Liu Hushui pegou o celular e contatou o hospital para agendar um exame. Enquanto isso, ela franziu a testa e interrompeu o que eu estava dizendo. Se você se feriu, não é uma coisa trivial. Eu percebi a preocupação e o cuidado na voz dela. Meu nariz estava seco. Quase chorei de emoção. Mas eu consegui segurar as lágrimas. Eu contei a ela o que aconteceu durante esse tempo. Eu lhe disse tudo. Na tarde do dia seguinte, Liu Huyan foi acordada de forma confusa por alguém a empurrando. Ela pressionou a testa, tonta de dor, e abriu os olhos. Estava prestes a explodir de raiva quando viu IFNG chorando desesperadamente. Como fumaça. A senhora quer demitir meus pais e expulsar nossa família da casa dos Liu. Você precisa pensar em uma solução. As imagens confusas em sua mente desapareceram instantaneamente ao ouvir essas palavras. Ela se sentou de repente, sua voz cheia de incredulidade. Impossível. Dito isso, ela pegou o celular para ligar para Liu e perguntar o que estava acontecendo. Mas, assim que a ligação foi atendida, ao ouvir a intenção dela, Liu desligou o telefone. Curiosidade. Não há o que discutir. Ao ouvir essa resposta categórica, IFNG chorou ainda mais alto, segurando-a e implorando. Como fumaça. Senhorita, você pode tentar convencer a senhora? Nossa família não fez nada de errado. IFNG só quer ficar ao seu lado. Você deve entender meu coração, certo? Ao vê-lo tão desmoronado, Liu Huyan estava tão angustiada que não sabia o que fazer. Depois de descobrir onde estava Liu, ela levou a família para a antiga casa. A antiga casa, que geralmente era tranquila. Hoje, muitas pessoas estavam lá. Era possível ouvir vozes de longe. Liu Huyan não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Ela queria esperar a mãe sair para falar, mas após ficar em pé por 3 a 5 minutos, ela não conseguiu resistir aos apelos insistentes de EFNG e entrou à força. No momento em que a porta da sala foi arrombada, as pessoas no salão se viraram, vendo a família Liu, de todas as idades. Os pais estavam todos lá. Liu Hushui e eu estávamos ajoelhados diante de Liu. A cena de servir chá. Liu Huyan percebeu que não era o momento adequado. Ela estava prestes a levar as pessoas embora. A mãe de, que não entendia a situação, enxugava as lágrimas. Ajoelhou-se diante de Liu e Liu, chorando e se queixando em meio a lágrimas. Senhora, eu e o velho Ye servimos a você e ao senhor por mais de 10 anos. A senhorita também cresceu sob meus olhos. Por que você não diz uma palavra? Estão prestes a nos demitir. Onde erramos? Diga-nos o que devemos mudar. Ser perturbados por alguns empregados na frente de todos. O rosto da senhora Liu imediatamente escureceu. Tudo bem. Vamos falar sobre isso depois, em casa. Aqui é a antiga residência. Mãe Ye, você ultrapassou os limites. Ao ouvir a antiga residência, a mãe Ye começou a chorar ainda mais intensamente. E ainda se ajoelhou diante do velho senhor para se queixar. Em um momento, a cerimônia do chá estava indo bem, mas logo se transformou em um tribunal de queixas e injustiças. Os 3 da família lhe pediram ao velho senhor para intervir. O pai e a mãe Liu estavam tão irritados que se sentiam tontos. Mas, devido à etiqueta e aos sentimentos, não podiam intervir. O velho senhor Liu sempre foi benevolente e nunca tratou os empregados de forma severa. Portanto, ao ouvir isso, ele precisava esclarecer a situação.
vendo que o avô estava pessoalmente se envolvendo. Liu Huyan também sabia que algo estava errado. Não ousou mais dizer uma palavra. Fez sinais desesperadamente para Ifng, mas Ifng, imerso na dor, pensou que ela queria desistir dele completamente. Então, seguiu a mãe, batendo a cabeça repetidamente. Vendo que a situação estava prestes a sair do controle, Liu Wushui pegou rapidamente um copo da mesa e o quebrou na frente da família. Com um estrondo, o vidro se estilhaçou. O salão, que estava caótico e confuso, instantaneamente ficou em silêncio. Depois de me ajudar a sentar, Liu Wushui se aproximou do avô e fez uma leve reverência. Por favor, você, o tio Shen e a tia Jian, subam para beber chá e conversar. Deixe essa questão comigo. Eu certamente darei uma explicação ao senhor e aos amigos. Com essas palavras dela, o mestre Li naturalmente ficou tranquilo. Levou os parentes e foi embora. Na sala de estar, só restaram os membros da família Liu. Liu Wushui estava sentada na posição de destaque, observando os três homens ajoelhados no chão. Não era possível sentir nenhuma emoção no tom de voz de Yifeng. Eu lembro que você respondeu ao meu chamado. Então você deve representar a família e esclarecer tudo. Diante do chefe da família que causa temor e respeito entre os presentes. O coração de Yifeng estava cheio de medo. Mas ele também sabia que agora havia muitas pessoas, e essa era sua única chance de se agarrar a algo. Então ele secou as lágrimas do rosto. Ajoelhando-se no chão, ele explicou detalhadamente a causa e o desenvolvimento da situação. Após ouvir os amigos e familiares da família Liu, inclusive os seguranças e empregados na porta, todos mostraram expressões de incredulidade. Estamos no século XXI. Não é só uma demissão? Não é como se não pudesse encontrar um emprego. Por que tudo isso se tornou uma confusão? É para tanto? Somente Liu Wushui não mudou sua expressão do começo ao fim. Ele chamou o irmão mais velho e a cunhada, para que eles enviassem alguém para chamar todos os empregados da casa. Na frente de todos os presentes, ele fez perguntas a esses empregados. Eles têm opiniões sobre demitir os membros da família e... Vamos falar sobre isso. A multidão, que antes estava em silêncio, começou a se manifestar. Eles revelaram o que estava em seus corações. Eu acho que a senhora não fez nada de errado. E Feng se aproveita da afeição da moça. Ele fica em casa se exibindo o dia todo. Ele ainda ousa pegar as joias e roupas da senhora. Ele nos ameaça para não falarmos sobre isso. Ele ainda diz que, se a senhora perguntar, devemos dizer que foi a moça quem pegou e estragou. Eu também acho que a demissão foi correta. A mãe de Ye se gaba do filho todos os dias, como se um dia ele fosse se tornar alguém importante. Ele coloca toda a culpa em nós. Ele fica se esquivando do trabalho todos os dias. O tio Ye também é assim. Ele ainda rouba os presentes que os convidados trazem. Se alguém descobrir, ele diz que foi a moça quem concordou. Não sei quantas vezes isso já aconteceu. A expressão dos membros da família Ye tornou-se cada vez mais sombrio no meio de tantas queixas. Liu Huyan, que estava prestes a perder a calma, ouviu a situação. A expressão também se tornou sutil. Os outros membros da família Liu estavam indignados, ou com olhares severos. Ninguém mais sentia pena dessas três pessoas. Eu, que sempre observei de forma indiferente, peguei a xícara de chá e dei alguns goles. Um frio passou pelos meus olhos. Essa cena também aconteceu na minha vida passada. Mas naquela época eu não realizei um casamento. Liu Wushui estava longe, no exterior. Liu Huyan não me acompanhou para servir chá e trouxe os membros da família Ye. O idoso Liu, já de idade avançada, foi sensibilizado pelas lágrimas da família Ye. Ele os repreendeu na hora. Embora os pais de Liu tenham reconhecido o erro. Mas, pouco depois, eles arranjaram outra desculpa para expulsar a família Ye. E ainda exigiram uma compensação. A família Ye, portanto, ficou endividada com agiotas. A família Ye, sem opções, só podia casar Feng com o credor para saldar a dívida. No terceiro ano após o casamento, a esposa faleceu. Meu destino, a partir daí, passou por uma transformação. Em uma nova vida, eu mudei o objeto de meu casamento arranjado. O rumo da história mudou. Na mesma situação, com Liu Wushui no comando, eu acreditava que tudo seria diferente. E os fatos se mostraram como eu esperava. Onde Liu e Liu esclareceram a situação em público, Liu Wushui anunciou diretamente o resultado. Todos ouviram claramente os depoimentos. A evidência deve estar na casa da família Ye. Irmão mais velho. Cunhada. Eu acho que, com base na situação atual, vocês deveriam registrar um boletim de ocorrência por roubo. Recuperar os bens roubados. O que vocês acham? Uma palavra despertou aqueles que estavam em um sonho. Pais de Liu rapidamente chamaram a polícia, sabendo claramente como foram os itens roubados e danificados. Os caros tio e a mãe Ye já estavam delirando, pedindo clemência com muitas reverências. Os pais de Liu, que foram humilhados e perderam a face, não mostraram a menor piedade.
ouvindo o som da sirene. IEFNG se ajoelhou e se arrastou até ficar na frente de Liu Hui. Ele implorou a ela, chorando e soluçando. Mas Liu Hui, que testemunhou tudo, não sentia nenhum tipo de compaixão em seu coração. O olhar que ela lançou a IEFNG não era mais o mesmo de antes, suave. A situação chegou a esse ponto. Depois, mais tarde, as palavras morreram na garganta de Liu Hui. Ela olhou incrédula para ISH, que correu até a cozinha e pegou a faca para se matar. Ela regalou os olhos. Pai! O grito desesperado de IEFNG acabou de terminar. IEM, com um olhar de desespero, também se matou. Mãe! O sangue vermelho escorreu pelo chão de mármore, gotejando. As câmeras de segurança gravaram claramente toda a sequência dos eventos. A polícia limpou a cena e fez o registro, levando o corpo e IEFNG de volta à delegacia. Liu Hui abraçou a pessoa. Não quis soltar de jeito nenhum. IEFNG caiu em seus braços, com os olhos perdidos. Ele claramente já havia entrado em colapso. No fundo, ela estava preocupada. Preparou-se para conversar com a polícia. Iremos falar quando ele se acalmar. Liu Ruxo impediu que tudo isso acontecesse. Ela trouxe uma gravação de segurança e entregou à polícia. Fez o pedido de forma calma e tranquila. Oficial Zhang. Aqui está claramente filmado IEFNG. Imagens suspeitas de assassinato do meu marido. Eu solicito a abertura de uma investigação. Ao ouvir isso, IEFNG, que estava confuso, de repente, acordou bruscamente, soltando gritos histéricos. Não fui eu. Foi apenas um acidente. A polícia já esclareceu tudo. Hui também assinou o termo de perdão por mim. Vocês não podem me responsabilizar pelo meu erro. Ele argumentava de forma agitada. Liu Hui também queria ajudar a provar. Liu Ruxo não lhe deu essa oportunidade. Oficial Zhang. Meu marido e o signatário são apenas amigos. Aquele documento de entendimento na delegacia não tem nenhuma validade legal. E meu marido reivindica a responsabilização e a investigação. Você entende o que eu quero dizer? O rosto do oficial Zhang ficou sério. Ele apreendeu as provas solenemente. Está prestes a levar o IEFNG embora. Liu Hui ainda quis impedir, mas foi parada por uma frase de Liu Ruxo. Se você cruzar essa porta hoje, não se considere mais uma Liu. Nossa família Liu não pode acolher um assassino, criminosos coniventes e cúmplices. Além disso, você também estava presente no dia do incidente. O nome que está assinado no contrato é o seu. Você certamente será convocado pela delegacia no futuro. Eu espero que você conte a verdade detalhadamente, do começo ao fim, quanto a saber se é realmente inocente ou cúmplice. Isso deixaremos para a polícia e o tribunal. O rosto de Liu Hui também ficou pálido como papel. Não se atreveu a dizer mais uma palavra. Vendo que ela não fez nenhum movimento, a última esperança de IEFNG também se extinguiu. Ele usou todas as suas forças para se libertar. Ele pulou sobre ela e lhe deu um soco forte. Sua voz estava cheia de desespero. Liu Hui, marca registrada. Você é realmente tão fraca e incapaz. Mulher sem coração e sem lealdade. Eu é que errei ao te julgar. Não é de se admirar que Shen Yunshu não te valorize. Você merece ser descartada por ele e ser utilizada por mim. Ha 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 ha. Eu te digo. Eu não gosto de você, na verdade. Todas as palavras doces que eu disse a você eram apenas para te enganar a dar dinheiro e presentes. Você só tem esse valor de uso. Além do dinheiro e daquele rosto, você é apenas um inútil sem valor. Se eu pudesse recomeçar a vida, eu preferiria casar com uma empregada do que olhar para você novamente. Os olhos de Liu Hui, que antes tinham um leve toque de hesitação e compaixão, se tornaram frios em cada palavra e frase. Ela percebeu pela primeira vez. Afinal, a pessoa que eu gostei e protegi por tantos anos não passava de um pequeno homem. Ela o empurrou com força. Sua voz transbordava de raiva contida e dor. Sai daqui. A polícia levou o homem que ainda lutava para fora da antiga casa da família Liu. No momento em que se fechou, Liu Huiyan sentiu como se toda a sua força tivesse sido drenada. Ela se virou desanimada. E então, encontrou os olhos de alguém familiar. Yuan Zhou. Eu não respondi a ela. Eu estendi a mão para Liu Rushui ao meu lado, com uma voz suave e gentil. A situação havia terminado por enquanto. Você deve servir chá para meus pais agora. Certo. Eles provavelmente estão ficando impacientes, observando as silhuetas dos dois partindo juntos. Os olhos de Liu Huiyan foram perdendo seu brilho lentamente. Uma dor aguda surgiu em seu peito. A dor fez suas lágrimas brotarem. Ela sentiu que algo estava se afastando lentamente de seu corpo. No caminho de volta para casa, Liu Rushui estava constantemente revisando a secretária. O relatório de exames do hospital que havia chegado. Ela tinha uma leve contusão. E não havia anormalidades nos órgãos ou ossos do corpo. Isso. Ela leu várias vezes antes de finalmente se acalmar. Eu peguei o relatório e coloquei na bolsa. Com um tom bem leve.
Eu já disse que não é nada. Você vai me levar para o exame hoje de manhã. Agora posso ficar tranquila. Eu precisava ver os resultados do exame com meus próprios olhos, para poder ficar em paz. Apenas levaria mais tempo. Isso faz sentido. Eu acenei com a cabeça. Então lembrei de algo muito importante. Quando você conseguiu pegar os registros de vigilância daquela mansão? Esta manhã. Liu Rushui respondeu rapidamente. Eu fiquei um pouco confuso. Ela não sabia. Afinal, todos os ativos que ela possui devem passar pelas minhas mãos. As ações dos imóveis e veículos não são exceção. Mas tudo se resolveu. Eu ainda não tive tempo de captar essa centelha de inspiração. Ela desapareceu em um instante. Restou apenas uma sensação estranha em meu coração, que demorou a se dissipar. Mas está tudo resolvido. E eu também não me importei em pensar mais sobre isso. Com entusiasmo, perguntei a Liu Rushui se ela queria experimentar minhas habilidades culinárias. Ela me olhou com surpresa. Sua voz estava cheia de espanto. Você ainda sabe cozinhar? Eu, com 21 anos, certamente não sabia. Mas na vida anterior, após ter uma filha, eu aprendi muito com a nutricionista. Mas na frente dela, eu não me atrevi a fingir que sabia. Com humildade, eu disse que entendia um pouco. Quando entramos na cozinha, eu fritei aquele peixe fresco e gordo até ficar queimado. Após a cozinha começar a soltar fumaça, a confiança em meu rosto se transformou em constrangimento. Eu me esforcei ao máximo para recuperar a situação. Eu só faço refeições saudáveis. É a primeira vez. Errar é normal. Liu Rushui segurou o riso. Ela expressou total apoio às minhas palavras. Então, vamos fazer refeições saudáveis a partir de agora. Nós comemos de forma saudável. Assim viveremos longamente e envelheceremos juntos. É claramente uma frase cheia de significado positivo. Mas ao ouvi-la, senti uma certa tristeza. Na vida passada, eu só vivi até os 35 anos. Ela também faleceu em um ano. Juntos, não chegamos a 100 anos. Embora nesta vida o destino tenha mudado. Como será o futuro? Ninguém sabe. Ao ver a confusão nos meus olhos, Liu Rushui percebeu que eu provavelmente estava lembrando de algo que me deixou triste. Ela rapidamente mudou de assunto. Mas você não sabe cozinhar peixe. Por que de repente você quer tentar? Uma frase me deixou sem palavras. Eu gaguejei, sem saber o que dizer. Por fim, um pouco irritado, eu esfreguei a mancha escura na roupa dela. Eu ouvi dizer que você gosta de comer. Por isso, se eu soubesse que você não ia valorizar, eu não teria me esforçado tanto. Liu Rushui enquanto me secava as mãos e me acalmava. Feito pelo marido. Mesmo queimado, eu ainda gosto. Que tal pedir mais algumas peixes? Eu vou te ajudar a ficar de olho. Hoje com certeza vai dar certo. Com essa frase dela, minha confiança aumentou e eu arregacei as mangas novamente. Após algumas horas de esforço, depois de causar a morte de 3 peixes que não podiam fechar os olhos, eu consegui fazer um caldo de peixe branco e cremoso. Liu Rushui imediatamente tirou uma foto para registrar. Postou sua primeira atualização na rede social. A primeira tigela de caldo de peixe que o marido fez. Em poucos minutos, o número de curtidas e comentários chegou a 99. Quem fez isso? Uau! Quando ele aprendeu a cozinhar? Nós não sabemos. Muito azedo, muito azedo, muito azedo, muito azedo. Quem vai fazer um caldo de peixe para mim? Eu também quero beber. Da próxima vez, deixe a irmã fazer. Liu Ruin também viu esta postagem na rede social. Ela olhou para a mão com o anel que aparecia no canto da foto. Seu coração vazio alcançou o ápice naquele momento. Este anel originalmente pertencia a ela. Esta tigela de sopa de peixe, na verdade, foi feita para ela. Mas agora tudo se tornou nada. Ela não tem nada, apenas um ambiente gelado. Onde foi que tudo deu errado? Liu Ruin não conseguia entender. Só podia afogar suas mágoas na bebida. Depois de um leve efeito do álcool, aqueles sentimentos reprimidos e proibidos foram liberados. Ela não conseguiu resistir e me ligou. Só conseguiu conectar na quarta tentativa. Ela ouvia a voz abafada, meio tonta. E um chu. Antes, eu estava errada. Eu não deveria ignorá-lo repetidamente. Desculpe. Eu sei que você ainda tem um lugar por mim no seu coração. Casar-se com minha tia não passa de uma forma de me provocar. Não é verdade? Você e ela se divorciaram. Volta para mim, por favor? Eu prometo a você. No futuro, estarei totalmente dedicada a você. Ela murmurou em voz baixa. Ela expressou claramente aqueles sentimentos difíceis de dizer. Mas a pessoa do outro lado permaneceu em silêncio. Este silêncio interminável deixou Liu Ruin um pouco inquieta. E o anzou. Por que você não fala? Esposa, cadê o secador de cabelo? Ela ouviu uma voz familiar indistinta no celular. A respiração de Liu Ruin parou. No segundo seguinte, ela ouviu a voz de Liu Rushui. A voz estava anormalmente clara, a poucos passos de distância. Um momento. Eu vou trazer para você.
Uma resposta suave. O tom de voz de repente se tornou frio. O coração de Liu Huiyan não conseguia parar de cair na escuridão. Sua prioridade agora é dar uma explicação à delegacia. Em vez de ofender o tio que você machucou repetidamente. Um bip. A chamada foi encerrada. O coração de Liu Huiyan despencava na escuridão. Do outro lado, Liu Wushui estava secando meu cabelo com o secador. Eu estava brincando com o celular e perguntei casualmente. Alguém ligou agora há pouco? Liu Wushui acenou com a cabeça e contou a verdade. Liu Huiyan bebeu demais de novo. Ligou para fazer escândalo por causa da bebida. Eu a ensinei uma lição por você. Lição. Essa palavra usada em Liu Huiyan. Eu sempre sinto que é um pouco estranho. Mas ao lembrar que agora somos parentes. De repente, senti uma estranha sensação de que um dia eu alcançaria o sucesso. Não pude resistir e quis perguntar diretamente. Pelo que você disse, parece que você a ensina uma lição com frequência. Mas você não é 6 anos mais velho que ela? Ao ver a curiosidade no meu rosto, Liu Wushui deu uma leve risada. Quando ela estava no jardim de infância, era muito travessa. Ela puxava as cadeiras de propósito. Isso fez com que o velho caísse. Ele quebrou o osso e ficou internado por meio mês. Eu a disciplinei severamente. Desde então, ao me ver, ela fica como um rato ao ver um gato. Afinal, isso deixou uma sombra psicológica. Finalmente entendi a razão. Ela tem tanto medo de você. E o que você acha dela? A mão de Liu Wushui hesitou. Nos seus olhos, passaram muitas emoções complexas. Após uma longa hesitação, ela então ponderou antes de responder. Agir por impulso. Imaturez para assumir grandes responsabilidades. Essa é uma avaliação muito imparcial. A visão de Liu Wushui sobre as pessoas é perspicaz. Fiquei um pouco impressionado. Não pude deixar de perguntar o que ela pensa de mim. Desta vez, ela hesitou por mais tempo. Inteligente, racional, decisiva. O mais importante é que tem um bom olhar. Viveu 2 vidas. É a primeira vez que ouço alguém me avaliar com essas palavras. Mas só eu sei. Todas essas lições eu aprendi com lágrimas e sofrimento. Um casamento de 7 anos marcado por violência emocional. Minha filha que morreu tragicamente. Uma vida de sofrimento e tristeza em uma cama de doente. Mesmo que tudo isso já seja um passado distante. Mas sempre que penso, meu coração fica apertado. Eu abracei Liu Wushui, ouvindo o som do seu coração. Só então consegui processar e digerir aquelas emoções. Tudo era um novo começo. O tempo passava dia após dia. No dia em que caiu a primeira neve, carregando múltiplas acusações de roubo e assassinato intencional, IEFNG foi condenado pelo tribunal. Recebeu uma pena de 6 anos de prisão. Quando a notícia chegou até Liu Huiyan, ela estava completamente embriagada e não se importou. Não levou isso a sério. Durante esses 6 meses, ela estava imersa em uma vida de excessos e devaneios. Raramente tinha momentos de sobriedade. Ninguém conseguia convencê-la a parar. Toda vez que bebia, repetia meu nome sem parar. Os amigos se entreolhavam, mas ninguém tinha coragem de contatá-la. Para ser preciso, ninguém tinha coragem de provocar Liu Wushui. Afinal, a mídia nos flagrou juntos várias vezes. Fotos da lua de mel no exterior. Parece que o amor dos recém-casados está forte. Véspera de Ano Novo. Liu Wushui me trouxe de volta da lua de mel para passar o Ano Novo. Noite de Réveillon. No banquete da família Liu, ela anunciou uma boa notícia para toda a família com um sorriso radiante. Estou grávida. O médico disse que são gêmeos. Em meio a uma onda de congratulações, Liu Huiyan, no entanto, perdeu a compostura e deixou cair o copo. Todos da família se viraram para olhar para ela. Seu rosto estava pálido. Com todas as suas forças, conseguiu apenas sussurrar parabéns. Cada segundo se tornou insuportável. Apenas 10 minutos se passaram. Liu Huiyan rapidamente arranjou uma desculpa e saiu apressada. Aquela noite, ela não dormiu nem bebeu. Sentou-se em um canto, perdida em lembranças do passado. A luz fluorescente iluminou o quarto. Ela olhou fixamente para as coisas que eu lhe dei, guardadas no armário. O frasco com 999 estrelas que eu dobrei com as minhas próprias mãos quando tinha 10 anos. Aos 16 anos, trabalhei por mais de meio mês em um modelo. Aos 20 anos, desenhei pessoalmente um broche para a manga. Enquanto olhava, os olhos de Liu Huiyan ficaram vermelhos. A dor se espalhou por todo o seu corpo. Seu coração parecia estar apertado por uma mão, sem conseguir respirar. Ela cobriu o rosto e as lágrimas escorregaram entre os dedos. Molhou as mangas da roupa. A partir deste momento, ela finalmente entendeu. Só após a perda ela compreendeu o significado de valorizar. Embora a criança tenha apenas 3 meses. Mas Liu Wushui já começou a escolher um nome. Ela sugeriu cerca de 10 nomes. Há nomes para meninos e meninas, além de apelidos. Ela me mostrou. Eu deixei o livro de cuidados infantis que estava segurando. Apenas olhei rapidamente e fui atraído por um deles. Peguei aquele pedaço de papel. Olhando para as palavras escritas nele,
As lágrimas começaram a encher meus olhos. Como me lembrei de escolher esse nome? Embora eu não saiba por que estou grávida. Liu Rushui imediatamente me envolveu em seus braços, me confortando suavemente. Não é bom? Então não precisamos disso. Vamos olhar outras opções. Dito isso, Liu Rushui estava prestes a tirar esse nome e jogá-lo fora. Eu a impedi, pegando o papel, com lágrimas e um sorriso. Vamos usar este. Com certeza teremos uma filha. Naquele momento, vamos chamá-la de Yingmen. Eu falei com tanta certeza. Liu Rushui levantou a mão e secou minhas lágrimas. Ela também me passou outro pedaço de papel. Bom, e o outro filho será chamado de Xing. Ao ouvir isso, percebi que algo estava errado. Liu Yingmen, o nome da filha, foi escolhido pelo vovô Liu. Mas ao ouvir o nome que ela escolheu, eu percebi de repente. Esse nome parecia ter sido escolhido por ela. Lembrei-me da vida passada, quando levei a criança para a casa antiga do vovô. Liu Rushui, que estava no exterior, havia acabado de voltar para casa. Quando saíram, as duas se encontraram na porta. Depois de perguntar como ela estava, planejei ir embora primeiro. No entanto, ela me chamou de forma inesperada. Uma pessoa voltou com a criança. Onde ela está? Naquela época, Liu Huyan ainda estava imersa na dor do casamento com. Ela se afundava em bebidas todas as noites por causa da notícia trágica do casamento de EFNG. Eu não havia 10 dias ou mais. Meu coração estava apertado, mas ainda assim eu precisava protegê-la. Estive ocupado recentemente. Não queria interromper seu trabalho, então voltei sozinho. Mesmo que já tenham se passado tantos anos, eu ainda me lembro do olhar de Liu Rushui naquela época. Nuvens de tristeza cobriam o céu, tudo estava sombrio e confuso, misturado com uma dor oculta. Naquela época, eu não entendia. Agora, ao lembrar, meu coração está cheio de sentimentos mistos. Na vida passada, eu tinha uma coragem solitária que não se voltava atrás. Ela também escondia seus pensamentos e preocupações de forma impecável. Assim, as duas pessoas perderam muitos anos. Após 7 meses, Liu Rushui deu à luz um filho. Eu e Liu Rushui combinamos bem. A filha mais velha, Liu, herdará os negócios da família Liu. A filha mais nova, herdará os negócios da família. Liu Rushui está grávida há alguns meses. Eu a acompanho e ajudo com o futuro. Resolvi o trabalho de 6 meses. Portanto, a chegada do bebê. Liu Rushui tem muito tempo para ajudar a cuidar. Juntamente com a ajuda de Liu Rushui ficou feliz e tranquila. A chegada do bebê. Nós, o casal, voltamos para a casa antiga com o bebê. A casa antiga estava em festa. Dividiram as joias deixadas pela velha senhora em 2 partes. E deram tudo para os dois. Os outros parentes da família Liu também prepararam presentes generosos. Liu e Liu ainda doaram o parque de diversões privado, dizendo que era um presente de boas-vindas para a sobrinha. Eu me lembro que este parque estava originalmente em nome de Liu Huyan. Eu a olhei instintivamente. E então percebi que não havia meses. Ela estava tão desgastada que parecia estar perdendo a aparência. Talvez tenha sentido meu olhar. Liu Hui levantou a cabeça. Seus olhos, cheios de veias vermelhas, brilharam algumas vezes antes de desviar o olhar. Liu Rushui também olhou na mesma direção que eu, franzindo levemente a testa. Durante o ano em que estive casado com ela, ela raramente se interessava pelas coisas de Liu Hui. Mas, de vez em quando, ela ouvia. Embora Liu Rushui não gostasse da personalidade de garota mimada dela. Mas, afinal, era filha biológica do irmão mais velho. Além disso, ela era a chefe da família Liu. Não havia nada que ela pudesse fazer em relação a isso. Vendo Liu Huyan se afundar dessa maneira. Então, após o jantar em família, Liu Rushui a chamou para o escritório. Não sei o que foi dito. Quando saiu, seu rosto estava muito melhor. Seus olhos também tinham energia. Ver ela se reerguer. O avô, o pai e a mãe de Liu Rushui ficaram aliviados. No caminho de volta para casa, eu não consegui conter a curiosidade. Amor, o que vocês conversaram no escritório? Liu Rushui ajeitou o cobertor da criança. Ela segurou minha mão em sua palma. Eu passei o projeto de Jinshuan para ela. E assim, ao ver a confusão no meu rosto, Liu Rushui pacientemente me explicou. O motivo pelo qual ela se embriaga todos os dias é apenas porque a vida de riqueza se prolongou. Ela se afundou no amor e é difícil se desvencilhar. Arranje algo para ela fazer. Assim, ela não terá tempo para pensar bobagens, evitando que um dia ela tenha problemas por beber, para não preocupar o irmão mais velho e a cunhada. O inverno se vai, a primavera chega, ano após ano. As duas crianças cresceram lentamente. Os pequenos já balbuciam papai e mamãe. Desde que se casou, Liu Rushui, conhecida como workaholic, começou a levar uma vida das 9 às 5, saindo do trabalho pontualmente. A primeira coisa que faz ao sair do trabalho todos os dias é, conforme meu pedido, comprar vários doces e brinquedos. E,
De quebra, trazer um buquê de flores. Antes mesmo de entrar, as duas crianças já ouviram os passos e correram para perto. Elas chamam incessantemente papai e mamãe. A mulher que é enérgica nos negócios. A presidente enfrenta o cerco das filhas. E não consegue lidar com isso. Às vezes, ela pega a irmã mais velha e vai balançar no parque. Outras vezes, leva a irmã mais nova para brincar de trenzinho. Não consegue descansar nem por um minuto. Depois de ser assim atormentada por 4 ou 5 anos, Liu Rushui também não aguentou mais. Assim que as crianças chegaram à idade, foram enviadas para a pré-escola. No primeiro dia de aula, acenou para elas. E, quando as duas pequenas desapareceram na esquina, ela suspirou aliviada. Ela me puxou e saiu. Ao vê-la tão ansiosa, eu fiz um som de desaprovação e comecei a brincar. Naquela época, não sei quem disse que ter duas filhas era bom. Queria estar ao lado delas o tempo todo enquanto cresciam. Até disse que queria abrir uma escola de educação infantil em casa. E agora, em poucos anos, não aguento mais. Apertando a testa. Liu Rushui pressionou a testa, apertando o coração, arrependendo-me profundamente da ignorância e inocência daquela época. Nossos temperamentos não são tão animados. Como é que duas crianças podem ser tão barulhentas? Tenho bastante autoridade para falar sobre isso. Olhei para ela seriamente e com sinceridade. Não é que você as esteja mimando demais. Eu só disse algumas palavras. Você só fica tentando apaziguar a situação. Como elas poderiam ficar quietas? Na minha opinião, você só está se colocando em apuros. Foi educada com firmeza. Liu Rushui não ousou dizer uma palavra. Ao vê-la aguentando a bronca em silêncio, o motorista, Sr. Liu, estava rindo tanto que não conseguia parar. Senhor, desde que você se casou com a Liu Zonggu, a posição familiar dela, mas está cada vez pior. Quem poderia imaginar que a pessoa que sempre tinha uma expressão séria, agora se tornaria uma pessoa tão gentil? Liu Rushui balançou a cabeça, com uma expressão de desespero, sem conseguir refutar. Eu estava sorrindo. Senhor Liu, não se deixe enganar pela expressão cabisbaixa dela agora. Na verdade, ela está se divertindo. Isso é. Senhor, você não sabe. Os funcionários da empresa são muito gratos a você. Dizem que depois que a Liu Zong formou uma família, ela percebeu a importância da família. Todos não precisam mais fazer hora extra. Seguindo a Liu Zong, todos saem no horário. Sendo assim, então, Sr. Liu, estacione o carro na rua e vá para casa. O chefe já deu a ordem. O Sr. Liu também não hesitou. Logo estacionou o carro e entregou a chave. Liu Rushui sentou-se no banco do motorista e digitou um endereço na tela. Eu não sei que confusão ela está aprontando agora. Perguntei casualmente. Para que ir à montanha Yanqing? É um encontro. O tempo está tão bom. Ouvi dizer que abriram um resort de águas termais lá. Também seria bom ver as paisagens de outono. Eu já tinha planejado voltar para casa e tirar um cochilo. Fiz objeções a essa viagem dela, que não foi comunicada. Liu Rushui suavizou a voz. Começou a negociar comigo. Há quanto tempo nós dois não temos um tempo a sós? Marido. É uma oportunidade rara. Não consegui resistir a ela e só pude concordar. Nos deliciamos relaxando nas águas termais. Nós, como um casal, nos aconchegamos diante da janela do chão ao teto, observando as montanhas cheias de pinheiros verdes e folhas vermelhas. Liu Rushui ajeitou a toalha que eu estava usando. Seus movimentos eram pacientes e delicados. Olhando aqueles olhos suaves tão perto de mim, senti de repente uma sensação de irrealidade. Afinal, havia harmonia conjugal. Uma vida de paz e tranquilidade. Isso também pode acontecer na minha vida? Fui observado por um tempo. Liu Rushui tocou meu nariz de leve. O que aconteceu? Por que você está tão pensativo novamente? Depois de refletir por um tempo, eu lhe fiz uma pergunta. Naquela época, se eu não tivesse me casado com você, eu não teria entrado na família Liu. Você se casaria com outra pessoa? Não. Ela respondeu com tanta firmeza, que eu fiquei um pouco surpreso. Por quê? Liu Rushui se apoiou em mim, encostando-se no encosto da cadeira. Aqueles olhos profundos e sombrios olhavam para longe. Se não fosse por um casamento arranjado, eu não teria pensado em me casar. Eu sabia que ela estava falando a verdade. Por exemplo, na primeira frase, ela omitiu a parte que você entre não e casamento arranjado. Foi omitido. Exceto por mim. Ela não se casaria com mais ninguém. O mundo parou. Eu já sabia a resposta. Portanto, não havia dúvida de que eu escreveria. Mas nesta vida, já estamos casados há tantos anos. As crianças já estão tão grandes. Ela ainda manteve em segredo o fato de que estava apaixonada por mim, sem deixar escapar nada. Eu até admiro a determinação dela. No dia do 6º aniversário das duas crianças, o avô decidiu fazer uma festa de aniversário para os dois. Eu pedi 2 dias de folga na escola. A família de 4 pessoas foi à casa antiga um dia antes. A festa estava prestes a começar.
O bolo que foi encomendado há alguns dias ainda não tinha chegado. Liu Rushui queria dirigir até a loja para perguntar, mas eu não deixei ela sair. Preferi que os empregados fizessem 2 bolos de última hora. Mas eu sabia que as crianças esperavam por esse bolo em forma de castelo há muito tempo. Não queria decepcioná-las. O avô, que mimava muito os netos, também disse para ela ir e voltar rápido. Eu ainda assim não concordei. Liu Rushui queria tentar me convencer, mas ao ver minha mão levemente trêmula e a tensão em seus olhos, ela também ficou com pena. Ela deixou as chaves de lado. Um aniversário tão bom. Se você não quer que eu vá, então não irei. Fique feliz, tudo bem? Só então consegui me acalmar lentamente. Mas ainda assim não consegui soltar a mão dela. Porque eu lembro claramente. Na vida passada, Liu Rushui teve um acidente. No dia do 6º aniversário das crianças. Nesta vida, a direção da história mudou. Mas eu não me atrevo a ter esperanças. A dor de perder um ente querido. Eu já experimentei uma vez. Então desta vez. De qualquer forma, eu preciso mantê-la ao meu lado. Quando soube que o bolo de castelo não poderia ser entregue, as 2 pequenas ficaram com cara de desânimo, de mãos dadas, balançando no balanço do jardim, suspirando a cada momento. Liu Ruin, que estava voltando, as viu, com um sorriso suave no rosto. Ela se aproximou delas com um presente cuidadosamente preparado. Estava prestes a dar a elas uma surpresa, quando ouviu as 2 pequenas murmurando: "Por que não deixaram a mamãe ir buscar o bolo para nós?" Eu também não sei, mas o papai não permite. Mamãe com certeza ouvirá o que ele disse. No próximo ano, vamos pedir para a mamãe comprar um novo. Naquela época, estaremos um pouco maiores. O castelo com certeza será mais bonito e maior. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou tocada. Que tipo de bolo? As 2 meninas correram para seus braços ao vê-la, chamando-a de irmã sem parar. E então, com uma voz infantil, contaram a ela sobre o bolo. Liu Huyan acenou com a cabeça. Entregou os presentes a elas. Acariciou suas cabeças. Então, vocês fiquem comportadas em casa por um momento. A irmã vai ajudar vocês a trazer o bolo. As meninas, no entanto, não concordaram imediatamente. Em vez disso, uma de cada lado segurou-a. Não precisa, irmã. Mamãe disse que hoje só teremos um bolo normal. Se ela souber, com certeza ficará brava. Isso mesmo, irmã. Se você for agora, não vai conseguir ver a gente soprando as velas. Naquela hora, o bolo não será suficiente. Olhando para o jeito travesso delas, num piscar de olhos, Liu Ruin ainda achou que era. 2 de mim estavam na minha frente. Quando eu era criança, eu a seguia, parando de chamar pela irmã Ruin. Ela ainda se lembra até hoje. Infelizmente, nada pode voltar. Ela fechou os olhos para esconder suas emoções, reforçando um sorriso. Não se preocupe. Vocês só não precisam contar para a mamãe. A irmã vai buscar o bolo para vocês. Vocês têm que lembrar de esconder para a irmã. Esconder um pedaço de bolo de aniversário, ok? Depois que os 3 selaram o acordo, Liu Ruin pegou a chave e saiu. Antes de sair, ela, misteriosamente, olhou para trás e viu a mim puxando as 2 crianças de volta para a sala. Yunshu ainda era como aos 20 anos. O tempo parecia não ter deixado marcas em mim. Mas Liu Ruin sabia que tudo era diferente agora. Eu não pertenço mais a ela. Quando minha sombra desapareceu atrás da porta, Liu Ruin então entrou no carro, triste. O tempo de hoje está um pouco nublado. Ela olhou para a distância que diminuía lentamente no GPS enquanto esperava o semáforo. Quando levantou a cabeça novamente, um carro muito velho de repente veio pela faixa da direita. O carro parou ao lado e abaixou a janela. Ela virou a cabeça instintivamente. Ao ver aquele rosto esquelético, seu olhar de repente se fixou. Uma força gravitacional veio de encontro. Fragmentos de vidro da janela voaram. Sangue jorrou como uma fonte. Antes da dor aguda, havia uma infinidade de confusão e desespero. Antes de desmaiar, Liu Ruian usou sua última força para arrancar o colar que estava em seu pescoço. A tela do carro, que foi esmagada, ainda sussurrava uma canção. Eu já tive você. Isso realmente me deixa triste. Eu soube da notícia do acidente de Liu Ruian. Foi na 8ª hora após o acidente. Nessa noite, ainda estávamos na casa antiga. As 2 meninas já estavam dormindo. Nos sonhos, ainda falavam sobre guardar um pedaço de bolo. Minha esposa e eu pensamos que elas ainda estavam lembrando do bolo do castelo. Estávamos planejando pedir outro para amanhã. Liu Rushui então recebeu uma ligação. O rosto dela, que estava cheio de sorrisos, instantaneamente se tornou sério. Ela rapidamente vestiu a roupa. O irmão mais velho disse que Ruian teve um acidente. Eu vou ao hospital ver como está a situação. Yuan Zhou, você fica em casa com as crianças e o pai. Não espalhe essa notícia por enquanto. Ao ouvir essa notícia, eu também fiquei chocado. Eu pensei que, enquanto Liu Rushui ficasse em casa, conseguiríamos evitar um
Mas nunca pensei que Ruian teria um problema. A data é o mesmo dia. A causa do acidente também é a mesma. Todos são da família Liu. Essas coincidências se juntaram. Não pude deixar de duvidar. Se isso é o destino inescapável, ou se alguém está manipulando. Se realmente é obra do destino, então, o final que pertence a Liu Rushui. Por que Liu Ruian teria que arcar com isso? Se foi um acidente causado por alguém, quem poderia ser? Que teria tanta hostilidade contra a família Liu? Pensei a noite toda e ainda não tive nenhuma ideia. Quando amanheceu, recebi uma mensagem de texto de Liu Rushui. Tentativa de salvamento falhou. Apenas 4 palavras simples. Mas eu sabia claramente o que significava. Apertei a mão e fechei os olhos. Aquela coração inquieto durante a noite. Neste momento, de repente, caiu no abismo. Todos esses anos se passaram. Na verdade, eu já deixei de lado as mágoas do passado. Com Liu Ruian, eu a vi apenas como um parente distante. Mas, afinal, havia mais de 10 anos de laços. Fui pego de surpresa ao ouvir a notícia de sua morte. Eu ainda sinto que estou sem fôlego. Em comparação com a tristeza, minha emoção neste momento é mais parecida com confusão e desamparo. Há uma impotência pela partida do inimigo. E também um medo da inconstância do destino. A cerimônia terminou. Liu Rushui me contou os resultados da investigação. A polícia disse que foi um assassinato intencional. Mas atualmente não há informações sobre o assassino. O carro não tinha placa. A polícia disse que provavelmente foi roubado de um ferroviário. A investigação ainda está em andamento. Desde o acidente, até o médico anunciar que a tentativa de resgate falhou. Ruian estava segurando um colar. Não sei se foi deixado pelo assassino ou se tem algum outro significado. Ao ouvir isso, franzi levemente a testa. Que colar? Liu Rushui tirou uma foto do hospital e me mostrou. Apenas olhei uma vez e reconheci aquele colar manchado de sangue. Este foi o presente de maioridade que Ruian me deu. Um dia antes do meu casamento com Liu Rushui. Eu tirei o colar e devolvi a ela. Eu também não esperava que já tivesse passado tanto tempo. Ela ainda o guarda. De repente, emoções começaram a borbulhar dentro de mim. Além disso, uma ideia continuava a passar pela minha cabeça. Mas o que exatamente é? Eu ainda não tenho nenhuma pista por enquanto. Após a morte de Liu Ruian, Liu Rushui leva as crianças de volta à casa antiga todos os dias, para passar mais tempo com o avô Liu. Todos concordaram em não mencionar mais esse nome. E aos olhos das duas meninas, Liu Ruian apenas foi para um lugar muito, muito distante. Não se sabe quando voltará. Sempre que Liu Rushui traz um bolo para casa, elas sempre deixam um pedaço na geladeira. Com o tempo, a tristeza em casa foi se dissipando. As duas meninas estão se tornando cada vez mais travessas. Num descuido, elas bagunçam a casa toda. Eu acabei de acordar da soneca e vi as duas, escondendo-se furtivamente no canto, folheando algo. Eu estava prestes a ir até elas. Duas pessoas vieram correndo agitando algumas folhas de papel. Papai, quem é o Ayuan? Eu fiquei surpreso. Foi então que percebi que o que elas estavam segurando era familiar. Era uma carta de amor escondida por Liu Rushui. Casados há 7 anos. Algo que procurei pela casa toda e não encontrei no quarto. Que, surpreendentemente, duas crianças encontraram. Eu realmente não sabia se ria ou chorava. Eu coloquei as coisas em uma caixa e guardei. Então, sussurrei algumas coisas para elas. Quando Liu Rushui voltou, as duas meninas correram animadamente até ela e a cercaram. Mamãe, quem é o Ayuan? Por que você escreveu tantas cartas para ele? Olhando para o que elas estavam segurando, Liu Rushui piscou os olhos. Estava prestes a pegar. Então ouviu minha tosse. Eu estava encostado no segundo andar, sorrindo com os olhos curvados, como uma raposa astuta. Só de ver minha expressão, ela já sabia. Eu com certeza já vi a carta. Aqueles segredos guardados no coração por mais de 10 anos. Sob os segredos, ela, na verdade, ficou aliviada. A babá levou as crianças para brincar lá fora. Ela veio até mim com a carta e ainda não tinha falado. Eu, por outro lado, me desvinculei da situação. Foi suas filhas queridas que encontraram. Não tem nada a ver comigo. Liu Rushui se jogou em mim, sentindo o perfume do meu cabelo. Ela sorriu levemente. Era originalmente para mim, de Ayuan. Tem a ver, sim. Como pode dizer que não tem relação? Depois de tanto tempo atuando, finalmente ouvi uma verdade. Eu levantei a mão e segurei a orelha dela. Confesse honestamente. Quando isso aconteceu? Por que não me contou na hora do casamento? Diante de mim, Liu Rushui sempre só se rende. Carta de amor. Foi você que escreveu quando tinha 17 anos. Gostar de você foi algo que aconteceu quando eu tinha 13 anos. Você se lembra daquele ano em que nós dois pegamos gripe? Meus pais estavam ocupados com o trabalho todos os dias. Então, eles me deixaram sob os cuidados da sua mãe. Nós morávamos em um quarto de hospital.
Você estava com uma doença leve e se recuperou rápido. Todos os dias você vinha me trazer remédios e doces. Mas, por medo, eu não conseguia dizer uma palavra. Mesmo quando eu dormia, você não tinha coragem de me acordar. Você ficava sentada na frente da minha cama por 1 hora. A janela estava aberta e o remédio esfriou. Você também adormeceu. Quando eu te acordei, a primeira coisa que você fez ao se levantar foi levar a tigela de remédios. Você disse que não se sentia bem em tomar remédio frio. Então, você saiu correndo para pedir que alguém me aquecesse. Eu sou frio por natureza. Meus irmãos mais velhos são muito mais velhos do que eu. Aqueles que têm mais ou menos a minha idade estão em níveis diferentes. Todos têm medo de mim. Então, desde pequeno, eu sempre estive sozinho. Apenas você sempre me cumprimentava quando me via. Em feriados, você me dava presentes como se eu fosse fumaça. E você também pedia para que ele me trouxesse uma parte. Embora você seja gentil e educado. Mas eu me lembrei por muitos anos. Nunca esqueci. Nunca perdi a lembrança. Apenas sei que você não gosta de mim. Eu sou muito mais velho que você. Por isso, guardei essas coisas no fundo do meu coração. Felizmente, agora finalmente tenho a oportunidade de te contar. O tempo passou muito. Na verdade, não consigo me lembrar bem das coisas que Liu Hushui disse. Mas ao vê-la falar sobre essas memórias, aqueles olhos brilhantes como estrelas, eu não consigo conter a vontade de chorar. Na verdade, quando eu tentava alcançar as estrelas, aos olhos de outra pessoa, eu também fui a estrela da manhã que iluminou sua vida. Eu esfreguei minhas lágrimas em suas roupas, engasgado, falei, todo Natal. O Papai Noel que colocava presentes na janela do meu quarto. Era você. Sou eu. O terno que usei no meu aniversário de 18 anos. Também foi você que trouxe misturado aos presentes de Liu Hushui. Eu já tinha previsto isso. No dia em que você ouviu que eu ia me casar com você. Você não ficou tão feliz que se perdeu? Era como se tudo estivesse confuso. Eu não conseguia encontrar nada. O vento frio do inverno era cortante. Eu estava sozinho em um telhado vazio, perdido em pensamentos. Eu não sabia por que estava aqui. E ainda menos sabia por que, num piscar de olhos, eu vi as 3 pessoas que eu mais não queria ver. E Effendi estava segurando uma menina pequena. Ele veio até mim com uma atitude arrogante. Onde está a sua filha preciosa? Essa frase pairou sobre meu coração como um pesadelo. Eu olhei ao redor, perdido e desnorteado, tentando encontrar pistas da minha filha. Não havia ninguém ao redor. Quando olhei para cima novamente, vi uma corrente de prata brilhando com uma luz fria. Ela me fez sentir uma dor aguda nos olhos. Eu não consegui evitar e fechei os olhos. Quando os abri novamente, eu havia saído do sonho. E voltei à realidade. A luz do dia começava a surgir lá fora. A luz noturna ao lado da cama ilumina o calendário. Hoje é 7 de dezembro. No mesmo dia de outra vida. Os sequestradores raptaram minha filha. E a empurraram do telhado. E eu, na madrugada deste dia, sonhei novamente com a cena de então. Eu respirava pesadamente, tentando secar o suor frio que escorria da minha testa. Acabei de retirar a mão. Um pequeno movimento acordou Liu Hushui, que dormia ao meu lado. Ela abriu os olhos lentamente, com um tom sonolento. Você teve um pesadelo? Não quero que ela se preocupe. Balancei a cabeça levemente. Está um pouco quente. Eu ajusto a temperatura do ar-condicionado. Continue dormindo. Ainda é cedo. A pessoa ao meu lado fez um som de concordância. E logo voltou a dormir. Mas eu não consegui dormir por um bom tempo. Eu ficava relembrando a cena do sonho na minha mente. Mas a memória se dissipava muito rápido. Ao amanhecer, a única coisa que eu lembrava é aquele colar. Qual é o significado daquele colar? Enquanto pensava, sem perceber, coloquei a mão no tempo. Nada aconteceu. Essa sensação de vazio me fez suspirar. Lembrei de uma coisa. O motivo pelo qual devolvi o colar para Liu Huyan é porque Effendi colocou esse colar. Ele era tão ciumento da minha vida. Queria roubar tudo o que eu tinha. Isso certamente incluía o colar. Liu Huyan segurou esse colar até o fim da vida. Será que ela queria me dizer que quem a matou foi Effendi? Perceber isso, eu senti um arrepio. Algumas coisas que me confundiram por muito tempo. Tudo se tornou claro neste momento. Vida passada, e Effendi e Liu Huyan juntos. Ele queria se tornar o marido de Liu Huyan, mas havia 2 grandes montanhas no caminho. Uma era eu e Liu Yingmen. A outra era Liu Hushui. Uma ocupou o título de marido e filha de Liu Huyan. O outro controla toda a vida da família Liu. Então ele foi brutal e criou um acidente de carro e um caso de sequestro. Ele removeu esses 2 obstáculos. E nesta vida, porque eu tomei a dianteira, a direção da história mudou. E Effendi, de 27 anos. Seus pais morreram e ele ficou preso por 6 anos. Sua vida estava uma bagunça. Chegando a este ponto, depois que ele sair da prisão, com seu caráter, ele certamente se vingaria. Agora Liu Huyan está morta. O próximo será eu,
Liu Rushui e as crianças. E hoje é exatamente dia 12 de julho. E hoje é a data exata. Tudo coincide com a vida anterior. Era tudo apenas uma conspiração. Compreendi completamente a situação. Eu rapidamente acordei a pessoa ao meu lado. Eu a apressei a se levantar. Liu Rushui, que acabará de adormecer, foi arrastada para a delegacia. Nós, como casal, encontramos a delegacia responsável pelo caso do acidente de carro. Eu mencionei o assunto da corrente. A polícia rapidamente utilizou essa pista para investigar o paradeiro de Yifeng. Ficamos em casa cuidando das duas crianças o dia todo. No final da tarde, finalmente recebi uma ligação da polícia. Senhor Shen, com base nas informações que você forneceu, conseguimos prender Yifeng e seus comparsas fora do jardim de infância. Ele mesmo confessou os crimes. Ao ouvir esse resultado, a montanha que pesava sobre meu coração instantaneamente desmoronou. As duas filhas, inocentes ao mundo, viram meu rosto relaxar. E então se atreveram a correr para meus braços para fazer charme. Estou com fome. Quero comer costela agridoce. Não faça costelas para a irmã mais nova. Ela perdeu um dente ontem. Comeu. Vamos comer camarão, tudo bem? Dia após dia só pensando em comida. Uma expressão passou pelos meus olhos. Estendi a mão e toquei Liu Rushui. Levantei o queixo e fiz um gesto em direção à cozinha. A criança está com fome. Por que não se oferece? Liu Rushui se levantou conscientemente. Assim que deu o primeiro passo, foi puxada pelas duas crianças. Se a mamãe cozinhar, então vamos comer fora. Podemos chamar a tia Shen para fazer também. Eu não como o que a mamãe faz. Muito salgado, muito salgado, muito salgado. O som das risadas e brincadeiras da família. Nas luzes de 1000 lares que gradualmente se acendem, isso vai se afastando. E esta noite as montanhas verdes estão distantes. Nuvens flutuantes estão longe. É a melhor época do mundo.